Pessoal, bom, boa noite, alegria, pontual o dia, e horário, eu sempre gosto de fazer isso, né? Agora a aula vai ficar gravada, você pode assistir de manhã, de tarde, de noite, no horário que for, mas hoje é 8 de janeiro, são 20 horas e 4 minutos, a gente está começando aqui o que a gente está chamando, né, de uma live, um bate-papo, para a gente trazer dois pontos para vocês que nós julgamos muito relevantes. Estarei acompanhado aqui, cometi a má educação de nem ter dado boa noite ainda a eles, mas são meus amigos, meus irmãos de casa, não tem problema nenhum. Dos meus amigos e irmãos, José Antônio Felgueiras, professor José Antônio Felgueiras e professor Edmilson Machado. Estamos em maioria aqui, são dois botafoguenses contra um vascaíno aqui no comando dos trabalhos. Para a gente bater um papo sobre esse cenário, né? O que vem aí no cenário contábil tributário para 2026, que talvez não tenha nem começado 26, né, Edmilson? Já tenha terminado 25, porque a gente já vem no atropelo desde o final de 2025. Eu acredito que desde os anos 90 que não me lembro de um final de ano tão assim inspirador e complexo, né? Com tudo bem, sempre sai uma resolução, alguma coisinha ali, mas é uma coisinha pontual, né? A Lei Complementar 214 foi aprovada no final do ano, a, o, o- a emenda constitucional foi aprovada no final do ano, mas elas não foram aprovadas no final do ano de surpresa, lembram? Não chegou em cima da hora e saiu agora em cima da hora um pacotão. Não, a gente já vinha acompanhando ela mês a mês ali, só foi a consolidação na reta final do ano, né? E diferentemente do que aconteceu agora, ainda que ela tivesse sido aprovada perto do final do ano, tanto a emenda quanto a lei, elas não tinham reflexo no ano seguinte, né? Até porque ainda nem entrou em vigor efetivamente a Lei Complementar 214. Ela, repito, ela já está em vigor? Ah, já está aí, a gente está sofrendo para emitir nota. Isso é outra conversa. Até Edmilson vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. É uma outra conversa. Agora, a lei em si não entrou em vigor, não tem nenhuma mudança de preço, nenhuma mudança de lucro, nenhuma apuração efetiva de IBS, CBS. Então, eu não reputo o que aconteceu em 23 e 24 como mudanças de última hora. Esse ano não, esse ano foi muito complicado, né? A situação do IRPF mínimo ali, com aquele negócio da ata, a Receita Federal e a lei insistindo em 31 de dezembro, aí liminar do STF, aí você publica, aprova aquele PLP 128 em cima da hora, sanciona a lei dia 25 não, dia 26 de janeiro, quer dizer, publica um decreto regulamentando a lei dia 29, publica uma instrução normativa regulamentando dia 31 de dezembro, quer dizer, uma loucura, coisa que a gente não via há muito tempo aí no cenário contábil tributário. E é sobre isso que a gente queria bater um papo um pouquinho aqui com vocês. 1 hora e meia, mais ou menos, é a programação do que a gente pensou aqui, tá? Eu quero dar rapidamente, uma boa noite aí pro professor Felgueiras e pro professor Edmilson. E eu já vou colocar aqui os slides, são 4, 5 slides. O principal é o próximo, que a gente vai conversar sobre o cenário contábil tributário, antes de falar especificamente dos nossos projetos aí. Boa noite, primeiro, meu amigo. Vamos dar uma boa noite primeiro para o nosso visitante, meu amigo Felgueiras. Boa noite primeiro, meu amigo Edmilson, nosso amigo Edmilson Machado aí. Boa noite, Edmilson. Alegria, obrigado aí por participar mais uma vez com a gente aí dessa conversa. Boa noite, meus queridos. Prazer rever a todos, prazer revê-los, prazer vê-lo. Filgueiras, grande abraço. Não esqueça que esse ano é o Edmilson, ano do muito Vasco, bem. hein? Esse ano é o ano do Vasco. E por ser o ano do Vasco, a gente já começou com uma semana bastante complexa. Eu concordo com você. Eu acho que nós, há alguns anos, a gente não tem um final de ano com normativas, com legislações, com procedimentos e, o mais importante de tudo, com dúvidas. Porque viramos 25 para 26 ainda com dúvidas, tá? Em alguns procedimentos e algo que ainda falta ser sancionado, né? Por outro lado, o grande problema não é, na verdade, a reforma em si, etc. O grande questão são as entidades, principalmente em relação a estados e municípios. Estamos enfrentando grandes problemas. A União também, mas principalmente estados e municípios. As empresas e principalmente a sua questão tecnológica, né?
e, efetivamente, o gargalo que essas empresas têm para que automaticamente você possa, digamos assim, começar a desatar alguns nós que são antigos. Não é fácil, né? Então, eu acho que todo esse processo vai ajudar muito, da mesma forma como em 2007 nós tivemos o SPED, que foi também um desatar de vários nós, né? A nível de empresas, a nível da contabilidade, a nível do fiscal, e nós vamos ter isso de novo, né? Como você disse, a gente não tem cálculos astronômicos, mas a gente tem procedimentos, como saneamento de cadastros, por exemplo. Então, a gente tem alguns processos que precisam ser vistos. Mas, por outro lado, na primeira semana, o que identificamos foi que as nossas instituições, estados e municípios, apresentam uma fragilidade ainda muito grande. Isso vai ainda criar algumas situações de fragilidade. É isso. Mas uma coisa me deixou muito feliz, inclusive nos próprios grupos, e você também deve ter percebido isso. As dúvidas que os nossos colegas, que os nossos profissionais estão tendo, essas dúvidas são mais técnicas. Ou seja, essas dúvidas não são aquelas dúvidas de quem simplesmente está alheio a tudo. Não. São dúvidas mais técnicas, são dúvidas mais persistentes a tudo isso. Isso, para mim, tem sido uma grande vitória, porque eu acho que nós estamos colocando o profissional no lugar que ele tem que se posicionar, ou seja, como um profissional de qualidade e técnica, necessariamente. Uma boa noite a todos e vamos que vamos. Não, maravilha, meu querido Ash. Tu vai falar sobre isso mais, tá? Eu quero que você fale um pouquinho daqui a pouco, na hora que eu apresentar no próximo slide aqui, que tem o decálogo, né, do cenário. Eu trouxe dez pontos ali. Na verdade, 9. O décimo é só uma brincadeirinha, uma motivação pra gente, né? Porque não é fácil, cara. Encarar isso tudo que a gente tá encarando aí. Eu ontem estava numa empresa lá com um colega tentando emitir nota e eu vi o sofrimento dele. Então é bem. Tu vai falar muito sobre isso aí, a gente vai conversar. Antes de eu passar para o slide, deixa eu te ouvir, meu irmão Felgueiras. Boa noite, alegria. E deixa eu te ouvir só a introduçãozinha rápida aí para a gente começar a nossa conversa com mais detalhes. Ok, meu irmão, boa noite. Pegas, boa noite, Edmilson. Boa noite a todos aqui, colegas, amigos de longa data também. Nós temos muitos desafios aí, como o Pega já colocou um pouco, Edmilson, mas eu aqui do meu lado, né, vou tratar um pouco mais da parte contábil, né? Nós não podemos deixar de lado a parte contábil, né? A parte contábil vai ser a base para uma boa reforma tributária. E veja bem, em períodos de transição, né, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com aquilo que vai comprovar toda essa parte tributária que está entrando aí nesse cenário. Então, a gente também tem que se preocupar um pouco com esse lado de cá, né? Vou chamar do lado de cá, né? Para que a gente tenha uma boa contabilidade, uma contabilidade fidedigna, que possa efetivamente comprovar, né, esse registro, essa apuração de tributos, para que a gente possa navegar em águas tranquilas, né, pessoal? Não sei se tranquilas, mas que a gente possa pelo menos ter uma prancha ali, né, para a gente se segurar um pouquinho dentro desse processo que não é fácil. Eu tenho acompanhado aí, né, de perto os grupos, estou vendo as dificuldades, né, dificuldades, não, desafios, né? Vamos lá, a contabilidade eu sempre gosto de chamar de desafio, ela é desafiadora por natureza, e é isso que instiga a gente estar aqui, né? Agora debatendo um pouco esse processo. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né, dessa parte, quando chegar o momento, né, falar um pouquinho do curso preparatório, do CPC 51, das demonstrações financeiras, lá na frente a gente fala. Obrigado, meu irmão. Maravilha, menino, maravilha. E a contabilidade, você foi muito feliz nessa tua afirmativa, né? A reforma tributária começa na contabilidade, até porque, por mais que a lei delineie bem ali, né, fornecimento, mas tem que começar pela contabilidade. A contabilidade bem feita, receita, despesa, ativo e passivo, ela é fundamental para você, né, conseguir fazer a apuração correta dos tributos.
Então, esse ponto é muito importante, porque às vezes a gente esquece dela, né? E tem um bocado de desafio aqui, Zé, alguns que eu nem combinei contigo. Pô, eu vou jogar a bomba para você daqui a pouco. Deixa eu ir lá começar com o nosso decálogo aqui, gente. Alegria, boa noite aí vocês. Só um detalhe, tá, gente? Vocês podem participar a hora que vocês quiserem. Isso aqui é pra gente fazer um bate-papo com vocês aí, tá? Como vocês conhecem o nosso estilo, meu, do Zé, do Edmilson, eu não ia fazer uma apresentação, uma reunião dessa, um bate-papo desse de uma hora e pouco, para ficar apresentando o projeto. Não estou dizendo que isso seja errado, tá? Mas para apresentar projeto, para ficar. Ah, não, o curso é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Não, eu vou fazer divulgação de curso, eu não preciso fazer uma live de uma hora e pouco. A gente fala 10 minutinhos do curso, nós não queremos demorar tempo excessivo explicando cursos que a gente vai fazer. Os cursos que nós vamos fazer, eles até estão aqui na apresentação mais adiante, mas é coisa rápida, para dar uma noção geral do que a gente pretende fazer aqui. Alguns já estão até lançados, outros ainda serão lançados, mas dá uma noção muito rápida do que a gente vai fazer em termos de trabalho, tá? De treinamento. Nosso objetivo é debater os pontos polêmicos. Como eu falei, contábil e tributário. Aqui vocês já estão lendo, estão vendo que tem coisa da contabilidade, tem coisa de tributo aqui, tem coisa integrando os dois, tá? E eu vou ouvir cada um aí, e vocês podem falar, só que eu não queria a gente ir direto no 7 e no 8. Vamos um por um, que eu acho que a gente constrói melhor, tá? E como eu brinquei ali em cima, né? O ano promete, já começou assim, né? Fortes emoções. Agora, como o Filgueiras muito bem colocou, desafios, muitos desafios. E quando surgem desafios, aparecem as oportunidades. Aí é aquele negócio. Você pode ver apenas como um problema e pode ver como uma oportunidade, né? Para a classe contábil tributária. Eu estava hoje na posse do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Rio de Janeiro, né? O dia todo lá, e na saída eu estava conversando com um grande empresário, muita gente conhece, eu não gosto de falar o nome porque não me autorizou. Pode falar na tua aula lá, falar que eu falei isso. Então eu prefiro não falar, cada um tenta imaginar quem é. Mas um conhecido, muito conhecido no nosso Rio de Janeiro aqui, dos maiores que tem da nossa área contábil. E a gente estava conversando sobre a reforma, o conjunto, e palavras dele, tá? Palavras dele, muito experiente já, né? Longuíssima trajetória aqui, né? Ele falando, a reforma tributária vai mexer muito com a categoria. Muito, muito, muito. A visão dele, né? Vai reduzir a quantidade de profissionais atuando na área. Não são palavras minhas, são palavras dele. Vai reduzir a quantidade de profissionais trabalhando na área. Muitas pessoas já desistiram da contabilidade por uma série de motivos e algumas outras irão desistir no caminho. Desistir literalmente, vão continuar a sua vida profissional, vão buscar caminhos interessantes, às vezes até melhores, tá? Não tem negócio de piorou, não, às vezes até melhores. Mas você vai ter uma arrumação natural da profissão, e eu já tinha conversado sobre isso em outros momentos. Não vai ser agora. Eu acredito que, inclusive, a demanda para o profissional. E quando eu fizer assim, com a mão assim, é porque a minha internet dá uma trava, tá dando umas travadinhas aqui, essa claro aqui, eu não consegui resolver isso ainda, eu aviso, porque o sistema me avisa que a internet ficou instável, tá? Mas eu paro rapidinho e ele volta e eu continuo falando. Só faço assim que ela deu uma travada, peço uns segundinhos. Mas acho que tá, voltou ao normal. Então, esses desafios, essas oportunidades, não é para se manter vivo, é para entender que o trabalho do profissional da área contábil, da área tributária e aquele que se integra com as duas, ele passa, como qualquer carreira vai passar e tem passando, por um processo de adaptação, de transformação. Não adianta a gente achar, e eu não estou falando para vocês, que vocês não devam dar importância para a nota fiscal. Até porque a gente não está nem conseguindo emitir em alguns casos. Eu sei que esse é o ponto principal hoje. Mas desculpem, eu às vezes vejo uma preocupação acima do salutar nesse sentido, né? Nas minhas próprias turmas, nos trabalhos que eu faço, às vezes, de pós-graduação, de extensão, às vezes você está ali avançando numa coisa moderníssima, avançada, interessantíssima para a pessoa avançar, e a pessoa vem insistindo e quer saber se a CBS vai ter que emitir com R$ 1, com 1%, com 0,3%, com 0. Cara, isso a gente vai ver, isso não é irrelevante. Tem um momento para isso.
Mas às vezes a aula não é daquilo ali, é de um cálculo, de uma apuração para você ver se ganhou, se perdeu, e a pessoa está entendendo, querendo, voltando a ficar. Eu sei, repito, eu sei que isso é o dia a dia, às vezes a emergência, né? É a sua vida, é a sobrevida ali. Senão não começa a trabalhar amanhã. Mas só toma cuidado porque isso vai passar, tá? Essa obrigação excessiva, esse cuidado excessivo com a parte processual, isso vai passar. Isso vai passar, pode não passar agora, nem amanhã, mas isso vai passar. Agora, a essência lógica, se você não entender, você vai ter mais dificuldade de se solidificar e de avançar na tua profissão, na nossa carreira. Então, é só essa reflexão que eu faço antes de começar aqui no item um, tá? É um ano de emoções, desafios e muita oportunidade para nós. Nós temos que saber calibrar ali até onde vai a preocupação com o teste operacional, que já é o primeiro ponto, e eu vou querer ouvir mais o Edmilson até, então o Zé também do que eu aqui nesse ponto. Primeiro, o que é 2026? É o ano do teste operacional. Gente, entendam, não é o momento do teste de ganhou, perdeu, calculou, apurou. Você não tem que fazer isso. Pode até fazer, pode até parametrizar seu sistema, seu modelo, para fazer esse teste com 0,1, 0,9 e depois você faz uma multiplicação pelas alíquotas que você teria de crédito ou de débito, você por 26,5, E por mais, 20, o que você quiser, para poder ter uma deixa a ideia senhora terminou. de De quanto lavar a cabeça, tomar banho. pagaria ou teria de desembolso no final do mês, tá? Mas não é para isso o teste. Repito, o teste que temos esse ano não tem nada a ver com apuração. Ah, vou apurar, já vou me creditar. Não, não, é apenas para testar emissão de documento fiscal, o DANF, a nota fiscal e como eu escrevi no final ali. Já começamos mal, né? E aí um panorama disso e os cenários, qual é a perspectiva para isso, Edmilson? Eu queria te ouvir, né? A gente já começou mal. Eu estou vendo aí nos grupos. Ontem eu estive numa empresa acompanhando, tentando ajudar lá um amigo no processo de emissão do documento fiscal e senti a dificuldade enorme que ele está tendo para não só para emitir as dele, como para receber a dos seus fornecedores. Então eu queria te ouvir nesse primeiro momento, Edmilson, em relação a como é que você vê isso, qual é a perspectiva, como é que está até onde você está acompanhando. A gente mesmo teve dificuldade aqui no IPEC, nós fomos emitir nossas notas aqui no dia 2, do dia 3, não conseguimos, tivemos que esperar aí uns 2, 3 dias para conseguir fazer essa emissão e ainda emitimos com algum problema, é que a gente tem umas notas mais simples para emitir, talvez por isso a gente tenha conseguido fazer. Quem tem mais detalhes está com muita dificuldade. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, até para você criar motivação, né? Porque a gente fica assim, cara, e se acontecer isso ano que vem? Aí é o caos, porque esse ano é teste, ano que vem não é teste, ano que vem o jogo começa para valer. Queria te ouvir aí um pouquinho, Edmilson, nessa introdução do início aí. Claro. A gente. É, Pegas, a grande questão é a seguinte: a grande questão é que a gente precisa ter um entendimento sobre o nosso universo, né? Tanto o estado do Rio de Janeiro quanto o município do Rio de Janeiro e alguns municípios sempre foram acéfalos em termos de tecnologia. O Rio de Janeiro, inclusive, você teve comigo lá no SESCOM e tivemos a oportunidade de ter profissionais da Secretaria da Receita Estadual e eles expondo a dificuldade que eles têm para fazer coisas simples, como cadastro, por exemplo, né? E um grande outro problema aqui dentro do próprio Estado é as informações captadas, elas não se é, enquadram, ou seja, elas não se coadunam em si. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Por exemplo, a Secretaria de Estado hoje tem um programa chamado Fiscofácil, que recepciona as informações, e ele é frágil. Os fiscais do Estado não usam para fiscalização o Fiscofácil. Então, a tecnologia sempre foi uma fragilidade muito grande. E a reforma tributária, todo esse processo, ele efetivamente tem como base a tecnologia, processos, estratégias. Para quê, Edmilson? Para que você possa ganhar velocidade, para que você possa ganhar transparência,
para que você possa ganhar qualidade da informação. E aí o Felgueiras foi muito assertivo. Inclusive tem um item aqui que eu achei fantástico, o item número 5, Felgueiras é teu, é para você matar no peito, entrar na área e fazer o gol. Tá? Por quê, Edmilson? Porque é uma realidade isso. Ou seja, a grande maioria das informações que hoje são apontadas, a contabilidade, nem muitas das vezes não tem isso como registro. E quando você aponta o fato de que teve essa conversa com esse empresário, e esse empresário aponta que nós vamos ter muitos profissionais de contabilidade saindo do mercado, isso já começou no final do ano passado. Tem muitos escritórios de contabilidade vendendo carteiras. Por quê, Edilson? Porque não pretende esquentar a cabeça, esse é o argumento, e não pretende investir em tecnologia para que possa ter uma qualidade ou dar uma qualidade melhor dos seus serviços aos seus clientes. Esse conceito vale também para as instituições. Nós tivemos a oportunidade, Pegas, de treinar, dar um treinamento para a Secretaria Municipal de Fazenda do município do Rio de Janeiro. Nós vimos as dificuldades, cara, e não é porque os caras são ruins, não. É que eles não têm instrumento para que possa fazer isso. E de todo esse processo hoje no Rio de Janeiro, um dos piores municípios em termos de informação é o município do Rio de Janeiro. Ele simplesmente travou na segunda-feira. Não conseguia fazer nada. Nada. E aí tem o desespero, como você se posicionou. Ou seja, eu não consigo emitir, eu não recebo. E aí, como é que eu faço? E eu estou na primeira semana, onde desde 2025, de meados de 2025, que já se sabia que todo esse processo precisava estar, pelo menos, engatilhado, pelo menos caminhando. Não temos isso. Resumindo, Edmilson, esse momento de testes, esse ano de 2026, embora eu acredite, sincero e honestamente, sendo muito franco, os esforços estão sendo grandes. Eu acho que até abril a gente vai ter um cenário ainda confuso, mas acho que depois de abril a gente tem um cenário melhor. Estão sendo feitos alguns investimentos, mas olha só, para que você possa ter a ideia do quanto nós estamos alocados, alijados, não só de tecnologia, de informação, de interesse para o próprio Estado. Hoje foi o último dia para que efetivamente o município do Rio de Janeiro pudesse votar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o ICMS Educação, que é um ICMS, uma parcela do ICMS total arrecadado no país, que efetivamente vai exclusivamente para a educação. Isso vale para os municípios. Para o Fundeb, isso foi mudado na Constituição no meio da pandemia. Exatamente. Cara, isso o Rio de Janeiro simplesmente não votou. Os municípios em si, que nós já temos uma fragilidade na educação, têm os recursos que podem ser disponibilizados pela União e eu simplesmente deixei de lado. E amanhã vai ter uma assembleia extraordinária, pedido vistas ao governo federal, ao ministro Haddad, para que possa ainda ser votado e, consequentemente, buscar. Isso mostra o quanto, é um detalhe, mas mostra o quanto nós estamos alijados, instituição, no estado do Rio de Janeiro, em relação a isso. Isso precisamos mudar. Eu entendo, tem um superintendente, eu estive conversando com ele há pouco tempo, vou ter uma reunião com ele agora no começo de fevereiro, que é o Thompson Lemos, que é o superintendente do estado, está fazendo um esforço hercúleo, mas nós conhecemos a Secretaria de Fazenda, é uma entidade difícil, não é fácil, a gente carrega isso há muito tempo, quem está no dia a dia sabe isso, não é mole, não é fácil. Não é fácil você tentar décadas e você passar tudo isso a limpo, né? É como se você estivesse comprando um veículo, esse veículo está há 20 anos parado, ele nunca bateu, ele está lá, ele empoeirado, sujo, etc, etc, mas você tem que trazer a vida àquele veículo, vai ter que lavar, vai ter que dar um polimento, ou seja, para que ele volte à vida. Nós precisamos fazer com que as nossas entidades voltem à vida. A reforma vai propor isso para dentro das empresas, mas as nossas entidades também têm que ter. Então, a colocação aqui é muito o ano de teste operacional no processo da reforma tributária. Começamos mal? Começamos. Mas começamos mostrando a realidade
nossa, infelizmente, é essa. Agora, Edmilson, qual é a perspectiva? É boa? Cara, não tem outra perspectiva, ela tem que ser boa, porque ela precisa efetivamente ser boa. A Fabiana perguntou, Edmilson, se você deve estar vendo no chat aí também, né? Se tem possibilidade daqui do Rio de Janeiro especificamente, você voltar a emitir a nota carioca, porque a gente tem alunos aqui fora do Rio, né? Então é sempre bom fazer esse. Não, não. Não, não tem. A Voltar. princípio, não. Pelo menos isso que foi colocado não deixa de ser uma alternativa, tá? Poderá ser uma alternativa, mas a princípio não. Foi colocado de que o Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, ele efetivamente está buscando se adequar para conseguir atender ao ambiente nacional, tá? Mas a princípio não. Mas essa é uma alternativa. Tá? É uma alternativa viável? É. Alguns municípios voltaram, tá? Ao processo anterior para que Alguns possa. retornar. Exatamente. É mais fácil, é mais fácil. Agora, a Prefeitura de São Paulo não virou a chave, exatamente. Ou seja, teoricamente, eu concordo com isso. Eu também acho isso. Se eu não estou preparado para ir direto, então faz o seguinte: mantenho-me na posição em que estou e efetivamente de onde estou, eu pego um arquivo e envio para o ambiente nacional. Ou seja, ou necessariamente faço com que as empresas venham a fazer isso através de procedimentos tecnológicos. O que eu não posso é querer ser algo da qual eu não sou. Eu ainda não estou preparado para isso, o município do Rio de Janeiro. E aí não só o município do Rio de Janeiro, como outros, mas tem municípios em uma situação melhores dentro do próprio estado do Rio de Janeiro que o próprio município do Rio de Janeiro. Tá? Mas a princípio está colocada de lado essa possibilidade, mas ela existe. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que até acho que alguém perguntou lá no grupo do IPEC lá, eu não tenho qualquer punição até 1º de abril em relação a IBS e CBS. O aluguel, né? Eu já sou obrigado a emitir o aluguel na nota de serviços? A nota técnica obrigou a fazer isso? Ainda não está obrigado, não. Na Então eu posso prática, não. continuar fazendo o bom e velho recibo de guerra que eu sempre fazia? Ele ainda é aceito, ainda não está obrigado, porque tem a sanção do projeto de lei o 108. Ele vai definir isso, esse processo, né? Mas que teoricamente, a princípio, estava marcado para janeiro, mas já soube que não vai ser sancionado em janeiro, Rapaz, né? está muito complicado. Acredito que fevereiro não, temos carnaval, etc, etc. Quer dizer, imagino que seja de março para frente, né? Tem aí a descompatibilização de vários ministros agora no governo federal para a questão de eleição, etc, etc. Então, eu acredito que isso deva ficar de março para frente, tá? Mas, por enquanto, o velho e tradicional modelo. Embora, né, lá, se você for olhar a legislação, a Lei Complementar 214, ela aborda que você já deve se enquadrar, né? Se não me falha a memória, tem um artigo 200 e alguma coisa, de cabeça eu não lembro o número, para que você possa se enquadrar dentro disso. Mas não há a obrigatoriedade, a exigência de tal. Então, teoricamente, eu ainda posso me manter no sistema antigo. Maravilha, maravilha, Edilson. Vamos avançar, gente. Zé, você fica à vontade sempre, eu não vou te passar a palavra para você, porque, mas se você fica à vontade se quiser falar a hora que você quiser. Aqui, eu até escrevi para o Haroldo aqui no chat ainda há pouco, eu tenho uma preocupação grande, além da preocupação do profissional, da dificuldade de profissional de fazer o trabalho, né? Tem que ficar o dia todo ensinando o cliente, tentando ver com o cliente para ele emitir nota fiscal. Não é essa a nossa função, a gente né? Não tem o cliente para isso, não é esse o nosso trabalho de ficar ali. Uma coisa que é operacional, que é prática do dia a dia, não deveria ter isso. Mas isso tudo é muito ruim para a reforma tributária, motivacionalmente, assim, como. Porque, eu vou dar um exemplo: todo mundo que debate, e eu participo de muitos, participei de muitos e continuo participando de eventos de debate de reforma tributária, né, Edilson? Você até brinca comigo quando a gente faz os eventos juntos, que ele brinca, fala, é o bom bom e o mal mal. Quer dizer, ele fala bem da reforma, eu aponto só os problemas. Não, que ele também aponta as coisas boas, eu também aponto problemas. Mas brincando nesse sentido. Mas quando você tenta, não, isso vai funcionar, aí alguém chega para você e fala assim,
Duvido que vai sair a pré-assistida, que vai sair automático, que vai devolver em 3 dias. Aí como é que eu faço? Qual é a garantia que eu dou, né? Sabe aquela coisa que você, cara, eu prometo, tá? Você sempre me emprestou dinheiro, eu sempre te paguei um mês depois do que eu prometi. Aí agora eu tô prometendo que eu vou passar, tu vai me emprestar, mas eu vou te pagar no primeiro dia do mês. Eu só te pago dia 20 e 25. Tu vai acreditar em mim? Aí eu no primeiro mês eu já deixo para pagar, me enrolo todo. Aí não adianta nada. Aí você, cara, continua a mesma coisa. Então, infelizmente, isso, do ponto de vista prático, é muito ruim como um instrumento motivacional para fins de reforma. Mas tem o que a gente fazer. Foi o Vamos. exemplo dessa semana, né? É isso, é isso. Foi o exemplo básico dessa semana. Ou seja, você não conseguir emitir, e aí o cliente está do teu lado, ali, né? Tá vendo? Eu te falei que isso não ia funcionar? Ah, e aí culpa a reforma. E não é o problema da reforma, pelo contrário, ela traz um facilitador em todo esse processo, mas mostra as nossas fragilidades em todo esse processo, que hoje existe, que não é o de hoje, do dia 5, do dia 6, do dia 7, não, é de anos atrás. Chamado conjunto da obra. É isso. Vamos lá, Do Rio de gente. Janeiro, Alegria. Apesar é de isso aí. tudo, alegria, né, gente? Apesar de tudo, alegria. Claro. Vasco. E vale Bom, vamos. lembrar, né, só para complementar, né, que a gente está falando do Rio de Janeiro, São Paulo, mas esse país aqui tem 5.570 municípios, né? Então a gente tem que 5.570 problemas. Se o grande está com problema, imagina o pequenininho lá, né? Isso aqui me lembra muito a 11.638, né, Edmilson? É isso. Né? Que as instituições não se falavam, né? Saiu uma coisa na lei, mas a Receita não sabia o que fazer. E aí a gente acaba ficando nesse desafio gigante aqui, nessa tormenta, né? Tentando navegar, mas não é fácil. Mas Foi isso é mesmo. isso. A gente A está falando do Rio de Janeiro, 11.638, né? Segunda massa. a 11.638, meu irmão, saiu assim, atropelando em cima da hora, né, de 2007 para 2008, mas entrou em vigor, ainda que aos trancos e barrancos, entrou em vigor em janeiro de 2008. E a Receita só conseguiu emitir a MP 449 em dezembro do mesmo ano. Quer dizer, é o que você falou, você tentava ver no aspecto tributário, não tinha nenhuma informação, porque a regulamentação só veio 11, 12 meses praticamente depois. É muito complicado. Mas vamos lá, que tem muito problema pela frente aqui. Segundo ponto do cenário que eu trouxe para a gente conversar aqui, né? É o primeiro ano, vai ser o primeiro momento, né? Do retorno da tributação dos dividendos. Sim, gente, é importante a gente entender isso. Os dividendos continuam isentos? Tem que tomar um cuidado com a terminologia. Friamente falando, o dividendo continua isento, né? O dividendo continua isento. Na hora que você fizer a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica o ano que vem, esse ano nem se fala, mas o ano que vem, você vai colocar o dividendo recebido como isento. Você fala, pô, mas eu recebi 100 mil e me descontaram 10, só recebi 90, como é que é isento? Não, isso é uma retenção na fonte, mas ele é um rendimento isento. É que foi criada uma nova figura chamada Imposto de Renda Pessoa Física Mínimo, que tem várias edições de 3 minutos explicando detalhadamente o que é isso, né? Mas o dividendo em si continua dentro do rol de rendimentos de tributação isenta. Então vai ser o primeiro ano, tá? Quem distribuir lucros agora em janeiro, e tem empresa que dá lucro todo mês e distribui todo mês, recebeu o dividendo de janeiro, não tinha saldo do ano anterior em lucro acumulado, reserva de lucros para, né, botar para distribuir esse ano. A minha empresa deu 100 mil de lucro. Eu sou o único sócio, vou receber 90. Não vai receber 90, não esqueça, tá? Vai colocar 90 mil para receber, vai descontar 9 mil reais. É 10% sobre qualquer valor recebido acima de 50 mil reais. 50 mil reais é isento. 50 mil e um centavo tem 10%, 5 mil reais de retenção. Então é importante relembrar isso, e o recolhimento vai ter que ser no dia 20 de fevereiro. Você vai ter que recolher nesse exemplo didático, 5 mil aí, ou 9 mil, o valor que você fizer a retenção, tá? Então é o primeiro ano, a gente vai ter um desafio aí de entender isso,
de orientar o empresário. A gente já teve um desafio de ter que correr com as atas, né? Eu nem escrevi aqui, porque eu não quis botar muito detalhe no slide, embora sempre fica poluído. Mas não esqueçam que a gente tem uma liminar permitindo que você envie a documentação, tanto a reunião quanto a ata, para registre, né, isso até o dia 31 de janeiro. Essa liminar ainda será julgada pelo plenário lá do STF. Então ela pode cair. Mas eu não acredito que caia, tá? Porque acho que é uma insistência ridícula da Receita Federal, que não é culpa da Receita. A Receita, por ela colocava isso aí para janeiro, para fevereiro. Foi realmente questão de cima e aí não tem o que fazer. Mas o Terezinha, o 31 de janeiro, eu vou até te falar o que eu acho, tá? Você está certo, o prazo teria que ser 30 de abril, que é o prazo da lei societária. Você está coberto de razão, como eu concordo plenamente. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Se a Receita Federal, não vou nem dizer na lei, não, porque a lei não adiantou, ela saiu daquele jeito e pronto. Mas se a Receita Federal, na regulamentação, tivesse colocado ali, olha, o prazo é 31 de janeiro. Eu acho que nenhum juiz, nem do STF, nem do STJ, daria um prazo maior. Sabe por quê? Porque por mais que eu concorde com você, tá? Que 31 de janeiro é um prazo também apertado, mas a tecnologia hoje te dá condição de você até lá ter um resultado do ano de 2025, né? E fazer uma reunião, até porque hoje não precisa ser tudo presencial, né? Fazer uma reunião, definir o quanto vai distribuir, colocar numa documentação, numa ata lá, registrar como tem que registrar na junta lá, comercial, e tocar o barco, você entendeu? Então eu acho que tirou por aí, você entendeu, Terezinha? Tirou por aí, falou, cara, um mês é o suficiente, tá? Na cabeça dele. E talvez ele não esteja, a gente analisando friamente hoje, com o avanço tecnológico, por isso que eu falei, teimosia, porque eu sei que o prazo é abril, mas se a Receita coloca que o prazo seria 31 de janeiro, eu acho que essa celeuma toda não teria sido criada. Entendeu? E acho que nem na justiça teriam logrado êxito. Pô, cara, deram 31 de janeiro, é um prazo suficiente para você resolver isso aí. Entendeu? Agora, eu recomendo que acompanhe, porque isso é muito importante. E um detalhe rápido, tá? Que eu não quero me alongar aqui na parte técnica, já falei, tem várias edições de 3 minutos sobre isso. Cuidado com a capitalização. Cuidado com a capitalização, né? Ontem eu estava conversando com um colega aí, uma outra situação atípica, específica. Exemplo didático, tá? Mas é o que estava acontecendo lá. Uma empresa tem um patrimônio líquido, atenção, hein? Um patrimônio líquido de 92 milhões de reais. 92 milhões, olha só, hein, Edmilson? 2 milhões é o capital, 80 milhões lucros acumulados, 10 milhões reserva de lucro. Quanto tá na. É o Zé. Eu sempre uso o exemplo do Zé. É o Zé. O Zé é o cara dono da SLU lá. Quanto é que está na declaração do Zé, no imposto de renda da pessoa física dele, essa cota? É o único bem que ele tem. 2 milhões de reais. Então tu tem uma pessoa física com 2 milhões de patrimônio, enquanto que a empresa que ele é o único dono tem 92 milhões de PL. Aí o empresário não tem os 80 milhões para distribuir. Ele até tem 10. Estima que ele nem tem 10 hoje, mas 10 dá para ele distribuir nesses 3 anos aí, 26, 27, 28. 80 não. Né? Porque esse valor está no ativo, no imobilizado, no estoque, e graças a Deus a empresa dele está crescendo. Não tem como ele vender isso aí e pegar o dinheiro para distribuir. Só se ele fechar a empresa, ele não quer fechar, ele quer que a empresa cresça. Aí a recomendação que a gente tem feito é a seguinte: cara, capitaliza isso. Capitaliza, que se o STF confirmar 31 de janeiro, né? Capitaliza esse valor. O que é capitalizar, gente? É debitar lucros acumulados, creditar capital. Minha internet deu uma estabilizada, peraí. Fazer o registro contábil, uma reunião de diretoria, né? Registrar a ata, porque essa capitalização de 80 milhões, por exemplo, você vai engordar o patrimônio do Zé na pessoa física, né? A participação dele passa para 82, você bota um rendimento isento, só que esse rendimento isento em 2025 ainda é totalmente isento, né? Não tem IRPF mínimo. Se deixar para fazer isso depois, o que vai acontecer?
vai ser alcançado pelo IRPF mínimo. E aí tu vai pagar 10%, que não é nada demais. Talvez seja até justo pagar, mas aí você quer minimizar a tributação. Então, capitaliza esse ano. Coloca para dentro do capital esse ano. Tá cheio de empresa limitada aí que ainda não fez isso. Recomenda-se tomar cuidado, olhar o seu lucro acumulado, sua reserva de lucros, para fazer essa análise, tá? E a redução do IRPF, do IR retido na fonte, né? Para aposentados e trabalhadores e autônomos que têm renda mensal até 7.350, um lembrete. Isso já está valendo, tá, gente? Isso já está valendo. Mas a empresa pagou hoje, dia 8, o salário de dezembro. Não teria que reter na fonte. O meu salário é 5 mil. Aconteceu. Deve estar acontecendo com muita gente, tá? Aconteceu com uma empresa, deve estar acontecendo com um monte. O empregado recebeu. O salário dele, olha só que interessante, Edmilson. É exatamente 5 mil reais, cara. Salário bruto dele. Exatamente 5 mil. E ele não tem independente, não tem, né? Aí ele pegou o INSS lá, deu menos do que os 607 do redutor automático, né? Da simplificada. Conclusão, ele teve retido na fonte R$ 312,89, que é o teto do redutor lá. Aí ele perguntou, falou, tá certo isso? Não, tá errado. A É, empresa, a empresa te paga, mas é salário de dezembro. Não é salário de dezembro. IR pessoa física é regime de caixa. caixa. Então, eu até brinco, né? A brincadeira que eu fazia é o seguinte: eu falo, cara, se eu ganhasse 5 mil bruto e a empresa fosse me pagar dia 30 de dezembro, na quarta, foi quarta-feira? Foi terça-feira, né? Na terça-feira, 30 de dezembro, eu ia chegar para a empresa e falar assim: pô, faz um favor para mim, por favor. Dá para ficar com esse dinheiro no caixa aí, esses 5 mil aí? Me paga só dia 2 na sexta-feira? Tem problema não, eu espero. Pô, vai ficar sem dinheiro. Teu aluguel não vence dia 31? Vence, mas meu aluguel é R$ 2.000 e o proprietário aqui só cobra 1% de juros, 2% de juros por dia. Então vai dar R$ 40 de juros. Porra, tu vai me pagar R$ 312 a mais. Eu pago esse juro do aluguel tranquilo aí. Me paga só dia 2, por favor. Então, é regime de caixa, tá? Quem está pagando, já está pagando sem o imposto de renda até 5 mil e com o imposto de renda menor de 5 até 7.350 reais, tá? Então é só importante relembrar isso aqui nessa posição número 2 aqui. Ficar atento, tá? Porque essa retenção na fonte do IR sobre dividendo, ela vai acontecer já a partir desse primeiro mês, tá? Já a partir de janeiro que ela já está em vigor, ok? E depois tem várias edições de 3 minutos explicando com detalhes todo esse processo de cálculo aí do IRPF mínimo e também da redução do IR retido na fonte de quem tem renda, né, bruta até 5 mil reais, tá? Quiserem falar alguma coisa a mais, Edmilson e Zé Antônio e todo mundo, podem Não, falar. beleza. Vou passar para o 3 aí. Posso ir para o 3? Pode? Então vamos lá, alegria. Porque a Por hora mim, está tranquilo. avançando, cara. São 8h47. Bom, é o último ano do PIS e COFINS, né? Aí você pensa assim, ó. Eu tenho certeza, Terezinha, cadê a Terezinha? Tá por aí? Que tu pensou assim, falou: porra, esse PIS e COFINS confuso como só, ele vai ter o último ano dele sem novidade nenhuma. Claro que vai ter muita novidade, né? O PIS e COFINS, eles começaram complexos. Lembra, Edmilson? Lá em dezembro de 2002, né? Quando entrou em vigor o PIS não cumulativo, depois em fevereiro de 2004, quando entrou a COFINS não cumulativa, ele começou confuso, né, Balu? Daquela confusão enorme e ele vai terminar confuso. Por quê? Porque a lei 15.200 peraí, já estou perdido na lei. Não. A lei complementar 224, a lei complementar 224 cortou um bocado de benefício. Então, reduziu em 10% os benefícios. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Olha só, importante que pouca gente falou até agora. Vários produtos que hoje têm alíquota zero de PIS e COFINS, presta atenção, vou dar o exemplo do iogurte, tá? O iogurte hoje é zero PIS e COFINS, é zero, tá? Agora, quando chegar 1º de abril, e não é mentira, a alíquota do iogurte no açaí, por exemplo, no Guanabara aqui no Rio, ou no Mufatão no Paraná, ele vai passar para 0,30, não, perdão, 0,925%.
quase 1%, 0,925, tá? Você vai passar a cobrar 10% da alíquota cheia de PIS e COFINS. Ah, pô, vai cobrar. Então vai ter que aumentar o preço. O que a empresa vai fazer, eu não sei, tá? Mas vai passar a cobrar a partir de 1º de abril mesmo, porque tem a noventena. Agora, qual é o detalhe que pouca gente prestou atenção? Peraí, que deu uma estabilizada aqui. Essa internet tá terrível. Peraí. Qual é o detalhe que pouca gente prestou atenção? Tem um dispositivo lá, quem fez os cursos de reforma tributária comigo vai lembrar disso. Tem acho que o artigo 380, é por ali, que diz o quê? No lucro presumido, tá? Para quem é lucro presumido, quem não Guanabara ou Bufatão, mas o mercado que é presumido, por exemplo. Se esse iogurte tivesse alíquota zero no lucro presumido na virada de 26 para 27, você não teria crédito presumido. Você entendeu? O lucro presumido, que migrou para 2027, não teria crédito presumido. Como o cara agora está te cobrando essa mixaria de 0,365 no caso do presumido, não é 0,92, é 0,365 no presumido. No real é que é 0,92, tá? Ele vai te dar o crédito de 9,25%. Porque ele não diz que você vai ter crédito se pagar muito ou se pagar pouco, né? Então, certamente a Receita não se atentou a isso, ou a lei, ou quem elaborou a lei, e o regulamento não vai poder mexer nisso aí, tá? Porque o que está escrito isso aí é na lei, não é no regulamento. Então, Mandei. a gente. Lembra, Edmilson, tem esse dispositivo lá, te dá crédito presumido para o que não for alíquota zero. Hoje é E é uma zero, grande verdade, cara, porque né? Óleo de esse soja hoje é aspecto é zero. importante, cara, pelo seguinte: a grande maioria não se tocou nisso. É A isso aí. grande maioria não se tocou nisso, tá? E esse vai ser um processo e que o que, que, a gente, que normalmente faz? Como é que funciona nas empresas automaticamente? Você parametriza, né, logo no começo do ano e carrega isso para frente, tá? Automaticamente, a partir do momento que você parametrizou a alíquota zero, você vai ganhar isso. Até porque, por exemplo, você tem alguns segmentos que tem lá os seus benefícios. Medicamentos, tem a 10.147 de 2000, que faz com que a mão não fazia. E aí E vai, e assim sucessivamente. Então, o que que ocorre? Parametrizei e vou carregar isso para frente. Cara, isso necessariamente vai causar problemas lá na frente. Ou seja, então a colocação foi bem importante pelo seguinte: PIS e COFINS, ele morre, mas antes dele morrer, ele ainda vai matar muita gente. Se vai, não, vai. se não se atentar, ele vai matar muita gente. Tá? Porque é a galera do vício. Parametrizei e vou embora, vou em frente. Muita atenção, é verdade. O 0,092 e É. meio, 92,5, 92,5, que é referente ao lucro real, Vocês e os querem ver? 3,365, que é do lucro Isso. presumido. Isso aí, isso aí. Então, ficar atento a isso. Lucro real, infelizmente, você não vai poder, porque não tem o crédito presumido, mas lucro presumido tem essa situação, tá? Então, é importante quem tem varejo ou indústria no presumido ficar atento a esse tipo de situação. Outro ponto, rapidinho, só me permita só voltar no 2, porque não é que eu esquecia, porque isso me suscitou uma outra lembrança. Na LC 224, o que fizeram também? Lembram? Aumentaram a alíquota do IRPF de JCP de 15 para 17,5. Lembram disso? Lembram desse aumento? Esse Sim. aumento ele é inócuo, irrelevante, não vai ter reflexo na maioria das pessoas que recebem JCP. Ué, como? Não, você não explicou direito. Eu vou explicar, presta atenção. Admita que a empresária que você faz a contabilidade lá ou controla vai receber agora 10 milhões de JCP bruto, vai descontar em vez de 1,5, 1.750.000. Então ele ia receber 8,5, vai receber 8.250. Ok. Mas vamos admitir que essa é a única renda dele até o final do ano. Só para você entender o que eu quero falar, tá? A única renda dele é esse JCP de 10 milhões. Presta atenção, alegria. Que vai acontecer no final do ano com ele? Ele vai apurar um rendimento exclusivo na fonte de 8.250. Mas ele vai receber a informação da Receita Federal automática de que o rendimento base dele do IRPF mínimo vai ser 10 milhões de reais. Qual a alíquota do IRPF mínimo, Edmilson? 10%. Ou seja, 10%. ele está devendo 1 milhão de reais. Porra,
Se o cara tivesse cobrado 1,5 milhão dele, ele ia receber de volta 500 mil. Não é verdade? Mas como o cara cobrou 1,750 milhão, qual é a única diferença, meu querido? Ele vai receber de volta 750 mil. Ou seja, a única coisa que o fisco vai ter aí é o fluxo de caixa. Você entendeu, Haroldo? Nesse caso, ele vai te reter em janeiro, ele vai ficar com o teu dinheiro de janeiro até maio do ano que vem, quando tu vai receber de volta, né? Porque até da partir dali tem correção. Sacou? Agora, não tem reflexo numérico nessa brincadeira, entendeu? É efetivo. Por quê? É IRPF mínimo, porque o JCP está na lista. Aliás, bobearam também. Quando fizeram a lei, se queriam tributar mais, não era para ter deixado o JCP entrar na conta do IRPF mínimo, mas deixaram, então é mais uma situação para ser lembrada até para tranquilizar o empresário, né? O empresário às vezes, pô, vai aumentar. Não aumentou. Na prática, não aumentou. Esses 2,5 a mais aí é só um problema de fluxo de caixa. Mas não vai ter nenhum reflexo além disso, tá bom? É, Vamos em frente aqui, gente, porque eu quero ouvir o Zé já daqui a pouco. Não o Zé Augusto Carneiro, querido Zé Augusto Carneiro, que está aqui com a gente também participando da aula, mas o Zé Antônio Felgueiras aqui. É muito Zé, né? Zé Augusto é Zé AC, JC, aqui o Zé JAF. Vamos embora. Aqui o quarto item. Ano do confuso aumento nas bases do lucro presumido. Antes de eu falar do planejamento, uma coisa rápida, né? Professor, confuso, você vai explicar esse cálculo? Aqui não, aqui não. Sabe por quê? Aqui não é aula, tá, gente? Aqui não é pra gente fazer aula. Pô, mas eu vim aqui. Não, aqui não. Você vai lá, edição 835, edição 838. Como a Receita vai entender isso? Como eu expliquei na 835, como eu expliquei na 838. Quando eu expliquei a 835, foi dia 29 de janeiro ou 26, agora não lembro. Dia 26 de janeiro, segunda-feira, depois do Natal. Gravei até no finalzinho do dia 25 aqui. Peguei, botei o exemplo, entendi o que estava na lei e coloquei daquele jeito ali o que eu acreditava. Complexo cálculo, mas expliquei. Aí sai a IN dia 31 de dezembro. Né? 31 de dezembro, aquela confusão, sai a IN. Eu li a IN, conversei com 2 ou 3 colegas aí que eu confio muito, porque eu já estava inclinado a mudar meu jeito de entender. Aí eu ouvi eles entendendo a mesma coisa que eu, falei, eu vou adaptar. Aí adaptei, mas tive cuidado de explicar que não sou eu o dono da verdade. Você tem a opinião mas a diferença é pequena, tá, gente? Você vai ver no exemplo lá. Eu pego uma empresa com 10 milhões, a diferença é 22 mil no total, assim. Não é diferença de pagar mais, não. Você paga a mesmíssima coisa, tá? A mesmíssima coisa. Só que você paga, antecipa e, entendeu? É só uma questão de fluxo de caixa de novo. O valor total devido é o mesmo. A questão é dos 5 milhões, né? A questão, só pra gente entender, hein, Zé? Você não fala, pô, eu tô perdido nisso aí, que aumento foi esse? O lucro presumido vai ter aumento de base de percentual de presunção acima de 5 milhões ano. Tá? Então, o prestador de serviço ele tem a presunção de 32% para o IRPJ e para a CSLL. Esses 32% vão ser cobrados até 5 milhões ano. Acima disso, vai ser 35,2%, que é com 10% a mais. Aí qual é a dúvida de cálculo? Se eu já vou calcular esses 5 milhões, aí proporcionalmente eu vou calcular conforme eu vou faturando, entendeu? Até eu faturar 5 eu aplico 32 e a partir do trimestre que eu passar eu aplico os 35,2 ou eu vou calcular 1.250.000 por trimestre. Na 835 eu expliquei 1.250 por trimestre, entendi assim. Na 838, já feita esse ano, né? Segunda-feira, agora, dia 5, se eu não me engano, eu mudei, adaptei e fiz como eu entendi a IN. Matheus Alexandre, eu não ia falar o nome, mas falo aqui com tranquilidade, que eu gosto muito do professor Matheus. Professor Matheus Alexandre, da Paraíba, da Receita Federal, um fiscal maravilhoso, tem um livro fantástico de contabilidade tributária. O professor Matheus me mandou uma mensagem, que é o tempinho que eu não falava com ele, falou, Pegas, eu ouvi teu vídeo lá, fiquei feliz, né? Uma audiência qualificada, como o Matheus vendo 3 minutos lá. Eu vejo sempre teus vídeos e eu entendo que não foi isso que a Receita interpretou quando prepararam a IN. Aí eu bati um papo com ele e falou, eu até entendo o teu lado, mas eu não acredito que eles estão pensando assim, não. Aí, como ele está mais perto de quem elaborou, eu fiquei mais preocupado ainda. Então, tem lá as 2 edições, deem uma olhada.
isso aí a gente vai ter que esperar né, uma outra regulamentação disso. Ou então perguntas e respostas com os cálculos ali para nos ajudar, tá? É, é isso. Ah, e rever planejamentos? Sim. Muita gente preparou planejamento, né? Indo para o lucro presumido, em relação ao real. Tem que revisitar isso agora no começo do ano. Porque 10%, ainda que seja sobre o excesso de 5%, pode mexer no resultado, né? No produto, na análise como um todo. Então é importante. Outra coisa, já ouvi, né? Muita gente falar: ah, eu vou abrir duas empresas. Tomem cuidado com isso. É bom o Felgueira estar aqui. Tomem muito cuidado com isso. Por quê? Ah, é muito simples, né, Zé? Nossa empresa aqui tem fatura 15 milhões. Não é isso não, nossa empresa fatura nem, mas só para fim de dados. Fatura 15 milhões, sou eu, Edmilson e o Zé Antônio como sócio. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir aqui em três e a gente bota cada uma tem majoritário, mas vamos dividir cada uma fatura 5, porque aí a gente não vai pagar adicional em nenhuma. Toma cuidado com isso, tá? Porque não pode. Aí esse empregado aqui, ele trabalha para quem? Para as três. Entendeu? Ele trabalha para as três, ele controla as três ali. Tomem cuidado com o conjunto do processo. Não façam análise somente com aquela coisa vazia, entendeu? Abrir as duas e... Cuidado, faça a análise completa, tá? Para que seu planejamento não seja descaracterizado e vire um pesadelo para você. Então é sempre bom ficar atento nesse sentido, tá bom? Terezinha, isso vai dar polêmica. Isso vai dar polêmica. Eu acho que a lei está muito frágil. A IN avançou, no meu entender, mais do que deveria também. Agora, de novo, é fluxo de caixa. Mas, porra, se o cara te cobrar multa, o fluxo de caixa ficou caro, né? Então é preocupante isso, tá? Mas depois assistam lá as edições e entendam bem isso aqui que eu estou falando. Agora vamos dar uma 9 horas, vamos dar uma adaptada aqui na conversa. O que é o item número 5 que está escrito aqui na tela, gente? É o tal do REARP. REARP é Regime Específico de Atualização e Regulamentação Patrimonial. Eu estou escrevendo até no chat aqui para quem está acompanhando, tá? Publicado na Lei 15.265 de, se eu não me engano, 21 de novembro do ano passado. Essa lei do REARP, hein, Felgueiras, ela permite, pessoa física também, tá? Mas deixa eu me deter na empresa, gente, que eu acho melhor para manifestar a nossa preocupação aqui. Permite que a empresa atualize seus bens móveis e imóveis, né? Quer dizer, imóvel, claro, o terreno, a edificação, a fábrica, o prédio, tá? E barco, aeronave e veículos. Vai poder pegar esses bens e levar a valor justo, a valor de mercado. Ele não fala valor justo na lei, tá? Ele fala valor de mercado. Então, e aí ela faz o que, professor? No caso da PJ, ela paga 8%. Você parar para pensar friamente, o cara está com um terreno. Deixa eu dar um exemplo de um bem imóvel lá. O cara está com um imóvel de 10 milhões, que tem um valor de mercado do dobro, 20 milhões. Ele está pensando em daqui a alguns anos vender. Não agora não, mas daqui a alguns anos ele está pensando em vender. Pô, a tributação vai a 34%, RPJ e CSLL. Se ele engordar agora de 10 para 20, ele melhora. Aí é o que eu quero ouvir o Zé. Ele pode melhorar o patrimônio dele? Eu não sei. Eu vou ouvir o especialista aí. Que entende mais do que eu esse negócio. Eu posso ter minha opinião, mas eu quero ouvir a opinião do Felgueiras, que eu confio mais na dele do que na minha. Aumenta de 10 para 20. Tu paga quanto? 8%. Aí a empresa pode analisar e falar: pô, eu tenho caixa. 800 mil é muito menor que 34. Opa, vou nessa aqui. Você entendeu? Então, ela pode engordar o bem pagando um IR menor aí nesse caso. Então, isso está meio escondido porque foi tanto atropelo no final do ano que essa lei do REARP, essa 15.265, né, Edmilson, ficou escondidinha lá. A gente nem acompanhou ela. E vale para pessoa física também, tá? Só que pessoa física é 4% IR, não é 8%. Então, é a minha pergunta, queria te ouvir. Isso é uma reavaliação de ativos na prática. Na prática é uma reavaliação, pô. Pô, meu imóvel era 10, passou para 20. A contabilidade não vai fazer nada? Só vai pegar esse R e colocar em despesa?
Aliás, despesa não. Aí seria um ativo, né? Porque Ativo, rapaz, é ativo, ativo. porque não é despesa. Não é Sim. final, eu vou te contar depois. Caramba! E agora? Engorda o PL, Terezinha? Engorda o PL, cria uma reavaliação, bota ajuste e avaliação patrimonial, coloca em receita. Isso é problema do José Antônio Felgueiras. Quem mandou ele vir para cá? Ele veio para cá para conversa de contador Isso não é maluco. problema meu, né? Esse é problema nosso. Ei, Mais, Edmilson, veio para cá para conversa de contador que atua na área tributária. mais uma vez a parte tributária se metendo na parte contábil sem pedir licença, né? O cara entra lá, ele fala assim, não pode reavaliar. Pô, peraí, mas a legislação societária diz que não pode ter reavaliação, que a reavaliação, né, não pode ser feita. E eu cheguei a ler um pouco do REARP, né? Trouxe alguns detalhes ali, mas também fiquei bastante curioso, né? Ela fala em regularização de bens não declarados, bens declarados com erros. Ela cita ali alguns pontos, né? E ela diz em permissão para avaliação de imóveis. Eu não sei, se eu não estou lembrado, ela fala, ela destaca imóveis e veículos no imposto de renda, se eu não estou Isso. enganado, tá? Imóveis, Sim. veículos, embarcações. É. Marcações. Talvez veículos ela tenha incluído tudo isso aí, né? Embarcações, né? E aí a gente começa a pensar, vem cá, mas como é que eu vou fazer isso na contabilidade, né? E até indo um pouco mais, ainda tem a questão da depreciação, né? Porque na pessoa jurídica, no caso Mas nenhum valor. rapidinho, irmão. Ele só esclarece, tá? Rapidinho. Ele até esclarece que a depreciação dessa mais-valia não será dedutível, tá? Isso aí ele esclarece. Você entendeu? Ele deixa você engordar. Ele fala, ele não fala nada se vai registrar ou não vai, até porque não é ele que deveria falar isso, tá? Ele só diz o quê? O valor da depreciação a mais, então ele está deixando eu contabilizar, certo? Porque se era 10, eu vou engordar para 20, ele está deixando eu contabilizar mais 10 aqui. Mas ele diz que a depreciação dessa mais-valia não vai ser dedutível, tu vai ter que adicionar nas bases do IRPJ da CSLL. Sim, sim, é isso. Então, ele diz que a depreciação, né, não vai ter impacto na depreciação futura, mas ele destaca, se eu não estou enganado, é, alguma coisa no momento da alienação, né? Ou seja, isso, acho que essa depreciação, né, ou seja, ela não é considerada naquele momento, mas numa alienação futura, sim. Ela serviria para reduzir aí o imposto. Pelo menos foi um pouco do entendimento que eu tive ali. Mas não, mas olha só, se você tem, olha só, eu tenho 10 milhões hoje de um bem, tá? Eu não queria nem botar, eu sei que depreciação é legal, eu não queria nem botar um imóvel, eu queria botar um terreno, só para entender didaticamente primeiro essa parte da venda. Se eu engordar para 20 e pagar os 800 mil do IR, aí eu não lembro agora o número de anos, tá? Tu não pode vender amanhã, não, tá? Não pode fazer isso em janeiro de 26 agora e em dezembro de 26 vender, não, porque aí a operação é anulada. Eu não lembro agora a quantidade de anos. São 2 ou 3 anos. Mas esperou os 2, 3 anos ali. Chegou em 29, vendeu o terreno lá pelos 20 milhões, zero de lucro. Você entendeu? Zero de lucro. Agora, aí é que tá, meu irmão. Se a contabilidade nada fizer, você vai ter um lucro de 10 milhões. Aí você exclui esse lucro, aí eu teria que fazer isso na contabilidade, na apuração do RPJ da CSLL. Se a contabilidade registrar, eu não vou ter lucro nem prejuízo. Vai estar o terreno lá, ou o imóvel, seja lá o que for, por 20 milhões. Ah, mas aí a depreciação teria que ser, como eu falei, não dedutível, né? Só que aí seria uma não dedução, né? Também aí com aquela coisa da temporária para você no final você arrumar a casa. Não tem benefício da depreciação. Então, cara, é um problema que Esse eu tema Peão da da só queria balança é a alertá-los, tá, contabilidade. gente? Eu não tô brincando com o Felgueiras aqui, eu não tô querendo que ele dê a solução pra gente nessa live aqui, não, tá? E nem é pretensão minha dar, Não, não, nem mas tem isso aí está como. no nosso radar. Não, meu irmão, eu não tenho como. Aliás, eu vou precisar da tua ajuda porque eu estou escrevendo isso no meu livro, lá no capítulo do livro. Vou botar até isso como um artigo lá, meu e seu, de repente, mais adiante, quando a gente avançar. Mas vou escrever isso no livro lá e estou precisando da tua ajuda porque a parte contábil eu ainda tenho umas dúvidas ali para a gente aparar e arrumar. Já escrevi a parte tributária, mas a parte contábil eu tenho umas dúvidas para aparar. Mas eu só queria alertar, Zé, olha o desafio que a gente tem pela frente. A empresa pode querer fazer isso, mas eu O não fiel, posso
ter a O fiel contabilidade. da balança hoje, cara, é contabilidade. É. É isso, Porque Edmilson. Então, no aspecto fiscal em si, no aspecto da formatação fiscal, ok, né? Você vai poder fazer com base nisso e tal, legal. No exemplo que o Pegas colocou dos 20 milhões, tá. E dependendo de como for feita essa contabilização, a brincadeira muda por completo. Ou seja, então o fiel da balança vai ser a contabilidade. Ou seja, tem que estar tá muito. Na verdade, o que aconteceu? A gente está olhando muito, nossa legislação olhou muito para o aspecto arrecadar e esqueceu de que essas informações precisam estar transcritas, essas informações precisam estar transparentes, para que E tudo aquilo que está registrado possa ratificar efetivamente o que está na legislação. Não nas últimas legislações, desde a 15.265, a 15.270, que é um pesadelo, teve só aquela parte inicial do IR mínimo, show, eu achei interessante, tá? O resto foi lamentável, e as demais, inclusive a última, né, que foi a 2.305, se não me falha a memória, de 31/12, todas elas apresentam situações ainda frágeis de procedimentos. Olha, não, agora sim, agora vai ser dessa forma que eu tenho que fazer. Não, não está. Não está. E um detalhe muito importante, se você observar, com raríssimas exceções, em nenhuma dessas legislações aponta-se a questão de a contabilização, a forma como deve ser apresentado essas informações na contabilidade, como deve ser feito esse processo. Por quê? Porque a grande maioria das empresas, e aí isso é lamentável, mas é um fato, é verdade, é real, tem a sua contabilidade e a forma de contabilizar e o entendimento dos profissionais em relação a cada um dos fatos. Registram-se de formas, às vezes, diferentes o mesmo fato. Com base nisso, você poderá ter problemas, e aí o que o Pegas colocou e o que o próprio Felgueiras apontou. deixa eu só explicar uma coisinha aqui. Explicar não é explicar, tá? Mas só falar, o nosso querido, mais um botafoguense, hein, Zé Antônio? O Carlos Vieira é o nosso Carlinhos Vieira, né? Nosso querido Carlos Vieira de muito tempo, acho que é ele mesmo. É, pô, a torcida daqui a pouco tá quase toda aqui. Já tem eu, você e o Carlos, tem três aqui já, pô. O que acontece, o Carlos? A depreciação da reavaliação antiga nunca foi dedutível. É que a lógica. Deu zebra na internet. Na hora que eu fui falar. Droga. Peraí. Um minuto só. Já vai, já melhorou. É que a legislação anterior, o que ela fazia? Ela dizia para você que ela tributava, lembra, a realização da reavaliação. Na hora que você depreciava o bem reavaliado, ela deixava você deduzir. Ela deixava você deduzir. Mas o que ela fazia simultaneamente? Ela pegava o mesmo valor e mandava você debitar lá reserva de reavaliação e creditar lucros acumulados para oferecer aquele valor à tributação, o que dá no mesmo. Você entendeu, Carlinhos? Então, ou você não deduz a depreciação, ou você tributa a reavaliação, pelo amor de Deus. Não fazer as duas coisas é punição dupla. E não é isso que diz a lei, tá? A lei só diz que não vai deduzir a depreciação, que dá no mesmo de tributar a reavaliação que nem está autorizada em lei, tá? Como o Felgueiras falou, isso a lei societária não fala nada disso, nem os CPCs. Quer dizer, o CPC só diz se a lei societária autorizar, mas essa lei não tem cunho societário, objetivo societário. Não tem nem a conta de reserva de reavaliação prevista na 6.404 hoje. Então é um ponto que vai precisar de regulamentação, de detalhes e de estudo, tá? Eu já estou chamando meu amigo Zé Antônio Filgueiras para a gente fazer um artigo disso aí antes da publicação do livro que vai sair lá em junho, julho, com esse tema também trabalhado lá. Embora isso aí essa lei pode não vingar, tá, gente? Essa lei é uma cópia da 14.973 do ano passado, de setembro, outubro, novembro do ano passado. E também tentou fazer a mesma coisa e não vingou. Essa agora está aí, eu não sei se vai vingar ou não, quer dizer, se vai ter um volume de empresas, pessoas querendo fazer essa atualização para botar dinheiro no caixa do governo antecipadamente, tá? Mas é hein, meu só. irmão, acho que vale a pena destacar, é, até que é um dos objetivos aqui, a gente mostrar alguns dos nossos projetos aqui para 2026, né? É essa sinergia que tem que haver entre contabilidade
e a parte tributária, né? Então, a gente tem aqui dentro do nosso projeto, a gente vai buscar esse entendimento, a gente buscar escrever esse artigo e também o capítulo do teu livro, né? E também a gente tem um treinamento, né? Que a gente possa montar um treinamento para que a gente possa discutir aqui, né? Veja bem, treinamento não é só a gente passar o nosso conhecimento, é a gente também absorver o conhecimento, a gente discutir o tema e tentar formar, né, uma posição. Como o Edmilson falou, os contadores vão dando a sua versão dos fatos e vão contabilizando. E a gente pode aqui construir algo bastante interessante para que a gente possa avançar. Então, a ideia é essa, né? A gente tem um projeto aqui de um treinamento de extensão para que a gente possa ter essa sinergia entre contábil e tributário, para que a gente possa tentar esclarecer esses pontos. E o que o Paulo falou é certo, a legislação não permite a reavaliação. Como fica isso, né? Desafio. A gente vai até falar mais desse treinamento, até que a gente está pensando aí como é que a gente vai fazer, né? Eu, você, Edmilson, como é que a gente vai bolar a partir do teu comando aí, claro. Vamos em frente, gente. Aí, o sexto item aqui da nossa conversa, né? Aí é pronunciamento 51. Eu não sabia nem que o número era esse. Fui aprender semana passada, quando o Filgueiras me mandou lá um resumo para me ajudar a começar a escrever o trecho do meu livro desse tema aqui. Pronunciamento 51 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? E os três pilares para melhorar a qualidade da informação contábil. A nova DRE. Não basta entrar a CBS em 27, tá, gente? A demonstração de resultado vai ter uma mudança no seu formato, no seu modelo. E aí? Você já está se preparando para isso? Você já está organizando suas demonstrações das empresas de maior porte, principalmente, das de médio e maior porte, para explicar ao empresário como ele vai entender a novo modelo do resultado? É, como é que tá isso aí, meu irmãozinho Felgueira? Isso é o IFRS 18, né? Como é que tá essa brincadeira? Realmente entre vigor e 27? Isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tá em período de teste? Tá funcionando o teste ou não? Rapaz, isso aqui já tem que estar no nosso radar, né? Porque vai ter comparativo, vai ter 2026, né? Então, isso aí acho que é um pronunciamento bastante relevante no processo, vem trazer uma mudança bem legal, né, para a DRE. A gente ouve muito falar, não, então agora é a mesma coisa do que a DFC, né, porque a DRE vai ser nas atividades, só que são informativos, né? Eles têm poder informacional diferente, né? A DRE está falando de desempenho, fluxo de caixa está falando de caixa, são coisas distintas aí. Então, isso aqui é bem, bem interessante. Eu já tenho até na aula que a gente deu na Unicamp, né? Eu trouxe já esse tema lá para os alunos, já teve uma discussão bacana. É, e tem três pilares aí, né? A gente está falando muito na DRE, mas ela traz modificações também no fluxo de caixa, ela traz modificações no balanço, Nota na explicativa, né? DRA, na DMPL, porque Nota explicativa também, né? acaba trazendo notas explicativas, né? Medidas de desempenho, né? Ou seja, indicadores, né? Principalmente aqueles que são muito falados, como o EBITDA, EBITDA ajustado. Então, isso vai ter que ser muito melhor e bem explicado a partir aí da vigência em 2027, que vem ao encontro da reforma tributária, né? Não sei se foi por acaso ou se foi acabou coincidindo aí o meteoro batendo no outro meteoro e a gente vem aí colhendo um pouquinho dessas pedras, né? Então a gente vai falar, tem essa mudança realmente, né, em atividades operacionais, de investimento, financiamento, agregação, desagregação, né? Evitar aí designações genéricas dentro do processo. Então, também está no nosso radar um treinamento sobre esse pronunciamento para a gente também avançar e conhecer um pouco do processo, né? Ou seja, vai trazer um pouco de subtotais também, que vão ter que ser destacados, lucro operacional, lucro antes de financiamento, de tributos. Pô, fantástico, né? Eu acho bacana, é desafiador, mas nós vamos ter uma demonstração do resultado bem bacana, né? Ou seja, na minha opinião, mais clara e ainda mais compreensível, né? Do que a gente precisa. Contabilidade é sistema de informação, precisa informar bem, melhor,
de forma clara e compreensível. Fala, meu irmão. Infelizmente, Zé, infelizmente a gente ainda vai carregar o ICMS. Eu falo do ICMS não de menosprezando o ISS, tá? É que o ISS tem um peso menor no tamanho, tá? ICMS tem um peso maior. Os dois, a gente vai carregar ICMS e ISS por 6 anos ainda, infelizmente. Porque a gente já vai ter uma CBS moderna que nem vai passar pela DRE. Então, pô, vai ser uma integração, Zé, da nova contabilidade, né, do CPC 51, desses pilares, essa melhoria da informação, com já uma melhoria tributária parcial, que é o PIS e COFINS, que sai da DRE, e o novo tributo no lugar dele já não precisa passar por ali mais, que é um tributo por fora, como é no mundo todo, né? Os IVAs. Os IVAs não entram na DRE. IVA não é despesa de DRE. IVA é cobrado de quem compra, não de quem vende. Então já tem uma mudança interessante também já em 27 no início da reforma tributária. Muito legal. Muito interessante, né? Vamos chamar de uma DRE mais limpa, né, irmão? Veja, Isso, você tira alguns penduricalhos dali, que, pô, peraí, agora isso aqui é do isso. comprador lá, cara, tá foda. E a gente vai falar já já com vocês mais sobre isso. Bom, gente, aí fechando aqui, Edmilson, os 3 pontos finais, né? A gente tem, é o ano do regulamento da CBS, do IBS. Nosso amigo professor Fernando Matos está estimando de 2.500 a 3.000 artigos, né? Ontem alguém falou que está pronto dia 13 de junho, de janeiro. Dia 13 agora vai ser publicado o regulamento. Dia 13 é que dia? Segunda-feira? Não, terça-feira, dia 13. Será? A gente Terça-feira. todo mundo está falando terça-feira. Vamos aguardar esse regulamento, porque ele é fundamental no processo da reforma tributária. Vamos aguardar as alíquotas do imposto seletivo. A pergunta que vai virar daqui a pouquinho, que vai ter casa de aposta fazendo, né, para você apostar lá para ganhar. Quem vai ter a alíquota maior, a cerveja ou a cachaça? A gente não sabe quais serão as alíquotas do imposto seletivo. Isso ainda vai ser publicado numa lei ordinária, certamente, né? O ano precisa fazer isso, tá? Eu estou preocupado porque o Congresso está muito arredio, está cheio de problemas, é ano eleitoral, né? Então é uma preocupação porque tem coisa muito importante da reforma tributária para ser votada ainda, tá? O funcionamento do comitê gestor, que já está aprovado, né? O PLP 108, falta converter, sancionar, virar lei, né? Efetivamente. E também saberemos certamente lá para agosto, setembro desse ano, qual vai ser a alíquota da CBS para 2027. A gente está estimando 9%, mas ninguém sabe exatamente qual vai ser a alíquota. Então, durante o ano, nós vamos saber qual é a alíquota da CBS que vai ser cobrada no início da reforma tributária em janeiro de 2027, tá? O que vai ficar melhor, meu irmão? Uma Conte Bet ou uma Bet Trib? Não sei, rapaz. É uma boa, é uma boa informação. Agora, só fazendo uma colocação rápida, Vai. eu espero que esse regulamento da CBS, da IBS, do IBS, que eu também estou ansioso por tal, também ouvi a questão da data do dia 13, não seja nada parecido, igual, semelhante do que é uma coisa chamada TIP, Tabela de Incidência de Produto Industrializado. Pois é, exatamente, aquela de 400 e poucas páginas. Ou seja, que esse regulamento seja objetivo, necessariamente. Ele precisa ser esclarecedor. Por isso, ele é um regulamento para que as empresas, os profissionais, todos possam trabalhar em cima dele e, consequentemente, entender todo o processo com mais clareza, mais transparência. Porque não adianta você fazer, por exemplo, inicialmente eu vi que eram 4.000 páginas inicialmente. Depois caiu para algo em torno de 3. Hoje eu já visualizo falando entre 2.000 e 3.000 páginas. Ou seja, é algo que, é algo que precisa ser muito bem trabalhado, porque ele é importantíssimo, imprescindível para todo esse processo ter a eficácia que a gente busca, né? Edmilson, você foi perfeito. Eu até brinquei aqui, né? Se ele vier no padrão da 2305, vamos nos preocupar. Porque ele precisa Exatamente. ser. As últimas que saíram foram péssimas, Ele né? não Não pode foram. deixar dúvida. A Receita Federal fez um trabalho nesse ponto muito legal, ouviu o mercado, ouviu todo mundo, fez muitas reuniões.
várias coisas importantes. Eu, inclusive, tive a oportunidade de passar vários pontos para eles lá. Fiquei até feliz numa conversa que eu tive com o Rony, que ele falou que usou meus slides lá na orientação, na hora de alguns pontos do regulamento. Falei, pô, que legal. Então, tomara que eles estejam realmente indo no detalhe, no ponto que importa para né, arrumar essas dúvidas, que ele tem muita dúvida, tem muito ponto em aberto ali, tá? E aí, só para a gente consolidar aqui o final, que a gente Muito. precisa falar dos projetos, é o ano dos testes e estudos finais, tá, gente? A gente tem que identificar vencedores e perdedores na reforma tributária sobre o consumo. E os nossos cursos fazem isso aí com muita intensidade. Aqui tem muitos alunos que participaram do Reforma Tributária na prática, viram a gente fazendo isso muito lá. Mesmo de ponta a ponta também, a gente dá um direcionamento inicial sobre o tema, né? Que depois na prática a gente avança um pouco mais ali nos detalhes, nos pontos específicos. É muito importante isso. Aliás, eu escrevi um artigo agora, um artigo não, escrevi o meu livro lá, só que falei, isso aqui eu vou adaptar para artigo. Então, eu adaptei o que está no livro, perguntei à editora se tinha algum problema, eles autorizaram. Falei, eu vou botar um pedaço, né? Alguns pedacinhos do livro eu vou divulgar antecipadamente. Esse foi um. É um artigo de 9 páginas, avaliado pela inteligência artificial, mas escrito por mim. Fui eu que escrevi, não foi a IA, não. A IA só me ajudou na validação final ali, depois de eu escrever tudo, tá? O artigo está muito legal para desmistificar essa confusão de perdedor e ganhador com a locação, tá? Locação, no caso, só tratei de imóvel não residencial, tá bom? Eu também fiz residencial, mas não deu para escrever ali, senão ia ficar muito grande. Vale a pena ler, como eu escrevi lá no grupo do WhatsApp, do debate lá e da reforma. Eu tenho convicção. Se você não mudar o teu. Mudar assim, não refletir muito depois de você acabar de ler, você pode brigar comigo. Professor, li e continuo não entendendo nada do meu. Duvido. Eu escrevi com o maior cuidado, tá com refino, com detalhes ali jurídicos e contábeis, com lançamento, com passo a passo, com 4 empresas didáticas explicando e durante toda a transição. Para a gente entender quem ganha, ganha, como perde, como é que faz, como é que não faz. Inclusive, a regulamentação vai precisar arrumar algumas coisas ali em relação à alíquota, tá? Do aluguel lá, que tem que ser por fora, não pode ser por dentro, como a princípio indica lá aquele artigo 487 para quem fizer a opção por ele. Não deixem de ler o artigo, o link está lá e também você acha no site do IPEC lá na parte de notícias, tá? E por fim, é o ano de ajuste importante na reforma tributária sobre o consumo, né? Para evitar o que os advogados, aqui tem profissionais da área jurídica, eu sei que tem, para evitar que os advogados estão chamando de paraíso para eles, né? Que vai ser. Vou entrar com um monte de ações contra a reforma, né? Para evitar litígios judiciais já no início da reforma, né? Porque isso aí pode realmente prejudicar muito o começo da reforma tributária. Deixa eu ligar aqui a tomada. A partir de janeiro do ano que vem, tá? Então, essa preocupação é muito grande e também eu tenho uma preocupação rápida com a reforma da folha de salários, porque isso é um ponto que não tem nenhuma notícia sobre isso. E olha como é que a gente escreve mal as nossas leis, né? Alguém brincou aqui, a Terezinha, dos estagiários do Legislativo, Terezinha, na emenda constitucional 132, publicada 22 de dezembro de 23, eles colocaram que até 22 de março de 24, eles mandariam o projeto, seria obrigado ao Poder Executivo mandar para o Congresso o projeto da reforma da renda e da folha de salários. Nós estamos em janeiro de 26, quase 2 anos depois, e não chegou projeto nenhum. O da renda não foi esse, tá? Isso aí é outro projeto que chegou lá e foi aprovado. O da renda é reforma da renda. E atenção, o da renda também é muito importante. Por quê? Porque o lucro presumido vai ter uma mexida, Zé Antônio. Por quê? Toda a base do presumido hoje, ele fala o quê, meu irmão? Ele fala assim, ó, 32% sobre a receita bruta, 8% sobre a receita bruta, né, Edmilson? A receita bruta hoje, quando eu te vendo por 100 com ICMS, PIS e COFINS por dentro. A partir de 27 já vai ser, admitindo que as alíquotas fiquem iguais, eu não mexi na tributação, tá? Em vez de 100 vai ser 93, estou chutando valor, não quero calcular imposto aqui não. Vai ser 90,75 mais 9,25, 100. Ou seja, a receita bruta caiu 9,25. Eu quero saber se isso vai ser refletido
no IRPJ, na CSLL. Hoje, do jeito que está, seria. Mas caberia uma interpretação, uma confusão que tomara que a gente não deixaria isso acontecer. Eu tenho dúvida, Terezinha, dessa judicialização que você escreve no chat aqui. Lógico, os advogados entendem que sim. Eu tenho dúvida. Eu acredito que a maioria das coisas que estão ali são caracterizadas como benefício fiscal, sim. O lucro presumido eu confesso que eu posso estar na contramão, tá? Eu posso estar na contramão. Mas é que eu não pesquisei para fundamentar tecnicamente como eu gosto de fazer. Mas eu tenho a convicção que se eu vasculhar a lei, eu vou encontrar os fundamentos para validar isso como um benefício fiscal, tá? Não é só simplificação, é um benefício fiscal também e lógico, aí simplifica a vida do fiscalizador na hora de apurar o IRPJ e a CSLL. Mas é um papo para outro dia aí, bem interessante essa tua observação aqui, que tem muita gente falando sobre isso por aí, né? E só Então, apontando rapidinho claro, essa colocação, o Pegas, essa questão é muito interessante, mas é o caminho inverso. Ou seja, olhar o tratamento que foi dado a benefício fiscal para entender o porquê que necessariamente na legislação ela trata como benefício fiscal. É o caminho inverso. E aí, evidentemente, vai justificar, entre aspas, né? Não é algo 100%, esse conceito de benefício fiscal. A legislação que trata do benefício fiscal acaba possibilitando o entendimento de que necessariamente esse percentual sobre o faturamento se adequa ao conceito de benefício fiscal. perfeito, perfeito, perfeito. Ótima observação, ótima observação. E aí, gente, só para fechar a brincadeirinha aqui, né? Além desses programas todos, é um ano de muita inspiração, transpiração, né? Como a gente brinca, às vezes não dá na técnica, tem que ir na raça, né? Não tem aquele dia, pô, cara, a técnica hoje não tá indo. Vai na vontade para você conseguir lograr o seu êxito, conseguir o seu intento ali. E muita alegria para a gente enfrentar tudo isso que está aqui e muito mais que vem por aí, tá? E aí eu queria falar com vocês agora, na sequência, bem rapidinho, tá? Sobre os cursos que nós já fizemos acerca da reforma, tá? Vocês que estão aqui, muitos já fizeram até os 4 cursos, fizeram alguns aí. Nós já fizemos o Por Dentro da Reforma Tributária, que foi um trabalho com quase 80 horas de conteúdo, né? Lá em 2024, na construção da reforma primeiro, só tinha a emenda, depois o projeto de lei. Fizemos um curso já no ano passado, esse segundo aqui, né? Reforma Tributária Transformadora, um curso bem legal, aí já com a lei próximo de ser concluída, mas não, já estava concluída? Foi em 24, já tinha a lei Tá. concluída. Então, foi um curso muito interessante que a gente fez, acho que de abril a agosto do ano passado. Depois tivemos um bocado de aula extra na reta final do ano. Até o Edmilson fez uma aula extra em dezembro ali com vocês. E fizemos 2 cursos no final do ano passado, tá? Bem separados, bem delineados. O que eu chamo de ponta a ponta na reforma tributária, que é um curso que, pô, olha só, esse funcionário que trabalha comigo aqui está começando a entender a reforma tributária agora. Pede para ele fazer esse curso. Porque a gente dá uma de ponta a ponta, explica a lógica, o sentido, o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas, os detalhes, a apuração, como é que vai ser como está detalhada por enquanto só a lei complementar. Tendo o regulamento, nós vamos inserir o regulamento também nesse treinamento, tá? E fizemos em paralelo um curso chamado Na Prática, para aquele que já estava mais avançado, porque eu não ia pegar alguém que já fez o Transformadora e falar, faz o ponta a ponta, porque é um curso muito similar, igualzinho nunca é, mas é um curso muito parecido. Então, nós fizemos um na prática, que quem fez aqui pode dar o testemunho se achou, pode falar, se não gostou, foi mais ou menos, não tem problema não. Mas foi um curso muito legal e nós fizemos várias simulações didáticas interessantíssimas, né? Planilhas ali para a gente pensar. Não tem receita pronta, solução. Há um bolo maravilhoso. Como é que você faz um bolo de chocolate? Não tem essa coisa pronta, mas dando direcionamentos para você executar o seu trabalho, para você entender a lógica da reforma tributária e tirar proveito dela, interpretar ganhadores e perdedores, tá? Compreender como é que pega uma demonstração
de 2024 ou 25, os 25 deve estar pronta a maioria das empresas daqui a pouco. Como é que pega uma demonstração tributária de 25 e simula ela para 27, 28, 29 até 33, para verificar se a empresa é uma ganhadora ou uma perdedora com a reforma tributária, tá? Então, é bem interessante esse treinamento. E aí eu quero falar dos novos projetos, bem rapidinho, como eu falei, eu não gosto de ficar fazendo divulgação, parece que eu estou fazendo propaganda, eu não gosto disso. O que nós pensamos aqui para. Acabou que eu ia trocar o título em cima, esqueci. Esqueci mesmo, foi mal. Era para escrever aqui o nosso projeto de IPEC, esqueci. Deixei o mesmo título que estava. Nós vamos fazer uma turma 2 dos dois cursos, tá? Quem já fez a turma um não precisa fazer a 2, pelo amor de Deus, o curso é o mesmo. Vai ter, claro. Ah, vai ter exercício novo? Vai ter exercício novo. Vai ter exercício novo. Agora, não vou falar para você que já fez fazer porque vai ter o novo. Não. Vai ser um ou outro. Eu não vou refazer tudo que eu fiz lá. Então, é um curso que você, quem já fez, já fez. Assiste as aulas gravadas. Se tiver alguma coisa muito especial, eu chamo você para vir assistir e participar comigo ali. Vocês sabem como é que a gente trabalha aqui, né? Então, eu vou falar rapidamente dos dois cursos, tá? O ponta a ponta, repito, é um curso passo a passo. É um curso que deve ter coisa de 15 aulas mais ou menos, com 3 horas, 2 horas e pouquinho de duração cada uma, na faixa de 30 a 35 horas de duração, para dar uma estrutura básica, para você entender o todo, o contexto, o conjunto da reforma, como ela está estruturada, regime geral, específico, diferenciado, a parte contábil, o split payment, o creditamento, a apuração pré-assistida, tá? Então é um curso com legislação, mas claro, com muita explicação prática, com número, com a estrutura. Não é um curso de prática para te dizer se é ganhador, se é perdedor ali, tá? Mas é um curso para te mostrar como funciona, como vai funcionar a partir do ano que vem o novo sistema tributário nacional com CBS, IBS e logicamente também com imposto seletivo aí para alguns produtos, tá bom? É, já já o curso na prática é só um detalhe, tá? O de ponta a ponta a gente vai fazer terça e quinta. Não é toda terça e quinta, tá, gente? Mas é aulas terças e quintas. Alguma semana vai ter terça e quinta, mas como são 15 aulas, ele deve ter 70 dias de duração ao todo. Se você pegar 70 dias, dá 10 semanas, seriam 20 aulas, não vai ter isso tudo, vai ter umas 15. Então, vai ter semana com terça e quinta e vai ter semana só com terça ou só com quinta. É isso que eu quis dizer, tá? Terça e quinta são os dias destinados para a aula do ponta a ponta. A gente vai tomar o cuidado ali de, enquanto tiver o curso de quinta-feira aqui, a gente tentar, nesse primeiro momento, não fazer aula quinta-feira, para quem quiser fazer os dois, poder fazer. Aí não tem problema, não pode fazer. A gente vai segurar as quintas-feiras para depois que concluir o curso da prática. Tá? O da prática não, é aula só quinta, não tem outro dia. Começa agora, no dia 22, é a primeira aula, essa aí inclusive aberta no YouTube, todo mundo vai poder assistir, mesmo quem não se inscrever, dia 22 de janeiro. Depois mais 9 aulas, vocês sabem que eu acabo fazendo mais depois, tá? Depois mais 9 aulas entre 29 de janeiro e 26 de março, tá? As aulas complementares não vão ser as quintas-feiras, vão ser em outros dias, mas as aulas regulares vão ser essas 10 quintas de 22 de janeiro até 26 de março, tá? Quer entender um pouquinho esse curso, tá, gente? Quer entender esse curso aqui? Não conhece o projeto, o trabalho? Vai no YouTube, procura lá, RT na prática, aula inaugural. Assiste a aula inaugural da primeira turma. Assiste. Você vai ter uma boa noção, porque é muito parecido, tá? Com o que a gente fez lá, vai ter, repito, uma coisinha ou outra a mais, mas a essência vem do que foi feito lá, tá? A pergunta, eu não sei quem é, porque está só o usuário do Zoom aqui, se contempla simulação de operação de empresa comercial sujeita a benefícios fiscais durante o período de transição também. Empresa comercial, a gente consegue fazer simulação. Essa coisa do benefício fiscal, a gente tem que tomar um cuidado ali do tipo de benefício fiscal, entendeu? Porque dependendo da complexidade dele, é mais difícil de fazer a simulação. De qualquer maneira, é o que eu sempre falo para vocês, sempre falei para as turmas lá. Me manda o teu projeto, o teu caso aqui, o teu detalhe, sem citar a empresa, né, com valor didático, que a gente tenta fazer uma estimativa aqui, aí tirando, claro, o nome da tua empresa, tirando tudo, e levando para 10 mil, sempre é o valor que eu uso padrão lá, a gente fazer uma simulação, ter uma ideia ali, tá? Porque
a gente encontrou dificuldade de fazer uma simulação mais ampla, mais completa, com empresas varejista substituída, entendeu? Porque os dados da ST não são disponíveis, então é uma estimativa mais difícil de você montar e estruturar, tá? Mas, pô, tem a quantidade de coisa que a gente avança ali, é muito legal. Assiste essa primeira aula que você vai ver como é que a gente modula, pensa, trabalha o curso, tá? Aí você fala assim comigo rapidinho, antes de eu passar para o Felgueiras. Ah, então você só pensou em projetos para quem vai entrar agora, vai fazer agora. E para nós que já fizemos tudo com você até aqui, a gente não vai ter nenhum curso para fazer? Vai ter sim, essa, que eu não sei como é que eu chamo isso. Eu não quero copiar ninguém, eu sei que muita gente faz mentoria por aí, mas foi o termo que a gente usou no final do ano passado. É uma mentoria. A gente vai fazer 2 aulas mensais de 1 hora e meia, tá? A primeira vai ser só no final de fevereiro, então não são 2 em fevereiro. Fevereiro só tem uma no finalzinho do mês. É ali que começa o curso. Eu não sei o dia ainda. Vai ser uma quinta ou uma sexta-feira. A última de fevereiro, tá? 1 hora e meia de duração. A gente vai debater os detalhes da reforma. Aí, gente, é para quem já fez os cursos, tá? Você pode fazer? Você está proibido? Não, ninguém está proibido de fazer nada. Eu só estou falando o seguinte: aqui a gente pode avançar em alguns pontos. Aí você fala, ah, mas eu não sei. Eu não vou explicar, entendeu? Porque não dá. Aqui é para a gente tentar pegar o máximo de avanço possível. Quem me conhece sabe que eu vou até onde o extremo do avanço, se eu puder ali, tá? Então, é isso que eu vou tentar fazer. A gente tá estruturando esse trabalho ainda, ele não está pronto, por isso que não foi divulgado completamente. A estimativa é de 20 encontros, 30 horas de carga horária, tá? 1 hora e meia por dia. A princípio, eu coloquei pela manhã, vai ser quinta ou sexta-feira, 8 às 9h30 da manhã, 2 por mês. A gente vai ter 20 ao todo ao longo do ano, tá? Até dezembro, vai até dezembro esse treinamento. E repito, não é uma aula regular, é debate, é mais profundo e avanço a cada aula, tá? Eu prefiro de manhã, porque à noite a gente já tem os outros projetos, eu também tenho uma agenda muito complicada à noite, então eu boto cedinho, 8 da manhã, eu começo 8 da manhã em ponto, 9h30 a gente termina, pode passar uns 5, 10 minutos, mas a gente termina e você toca a vida aí e vamos em frente. A gente organiza isso. Sexta-feira, que é o dia que muita gente faz home office, é um dia bom para a gente tentar encaixar isso aqui. E aí tem 2 projetos da parte contábil. Eu quero que o Zé faça um resuminho curto para vocês aqui, dos dois, né? Curso preparatório para concurso que a gente vai fazer, porque é um trabalho que a gente faz com muita alegria, né, Zé? Pô, a gente tem mais de 20 colegas nossos, amigos nossos, colegas meus, que eu não estou mais no BNDES, o Zé ainda está trabalhando no BNDES. Eles passaram pelo mérito deles, pela capacidade deles, pô, e estudaram com a gente ali no curso, um trabalho que a gente fica muito feliz de ter feito, o mérito foi deles, mas nós participamos desse processo. Isso para a gente é uma alegria que não tem nada cabe nessa alegria que a gente sente. Então a gente vai fazer também esse concurso, tem uma perspectiva de prova para Petrobras. Eu queria que o Zé desse uma resumida e ele já falasse um pouco depois da sequência aí, que a gente está pensando em muita coisa na parte contábil do CPC 51 e também integrando isso com a contabilidade no processo de reforma tributária. Esse da reforma, principalmente a partir de maio, tá? Esse a gente não vai fazer nada por enquanto. Pode falar, meu irmão Felgueiras. Beleza, meu irmão, deixa comigo aqui. Eu vou até botar aqui a grade, irmão, vou Fica à compartilhar vontade. aqui. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Ah, é, compartilhar aqui rapidamente com vocês. Bem rápido, vamos nem falar Então, demais. é rapidinho, eu só vou, mas só para botar, só para dar uma visão um pouquinho. Bem, primeiramente, nós temos alguns colegas aqui, inclusive, que foram aprovados no BNDES, né? Pô, e é bem legal a gente ver essa mudança, né? E o que a gente contribuiu ali, nós fomos só um instrumento, né? Mas como você falou, o mérito é realmente todo dos nossos colegas aqui, alguns amigos de longa data, e a gente tem sempre essa demanda, né, pelos cursos, e a gente já fez mais uma turma aí após o BNDES, e a gente quer continuar com esse nosso projeto de ensino, né, que já vem lá da nossa época da Gama Filho, isso já deve ter uns 20 anos aí que a gente vem trabalhando, e é legal a gente ver nossos ex-alunos lá. Ontem eu tive o prazer de receber 3 ex-alunos lá da Gama Filho, do curso Valor, né? E é bacana isso, né? E a gente está com esse projeto aqui,
A gente sempre fica pensando num edital, né? Mas o edital não sai e a gente precisa também botar o curso para funcionar, como fizemos no caso do BNDES, né? Independente de ter o edital, a gente lançou a turma, foi um estudo bem dirigido, que a gente conseguiu aí fazer 5 turmas, turma discursiva, só não conseguimos fazer a turma da virada, né? Aquela do Réveillon, né? Que a gente fazia antigamente, mas a gente O fez aí um pessoal não estudo. acredita, mas eu já dei aula dia 30 de dezembro, domingo ensolarado, na época do BNDES. Alegria, né? E aí a gente está com esse curso aqui que a gente está pensando, né? Só para detalhar para vocês, divulgar lá no site do IPEC, nós botamos aqui 10 disciplinas, né? Desse curso com 70 horas, né? Vai ser ao longo da semana, terças, quartas e quintas, 2 horas por dia, de 19h30 a 21h30, um horário bem razoável, que a gente já viu que deu certo, né? Aqui também tem isso, né? O profissional precisa chegar em casa, precisa ter um tempo e também. Então, esse é o curso que a gente vai estar lançando aí. Vamos ter uma aula inaugural já no próximo dia 23, né? Dia 27 de janeiro, tá? A gente vai fazer uma apresentação do curso, falar um pouco da nossa metodologia para que possa. Nossa metodologia deu certo, né, irmão? Que é o quê? Exercícios com revisão teórica, né? Porque fazer um curso preparatório não é uma tarefa fácil, por vários motivos, a gente não vai entrar no detalhe. Mas uma das principais desafios é a metodologia. Como a gente vai fazer esse curso? É teoria? É só exercício? E eu acho que o exercício com revisão de teoria deu certo. A gente viu no resultado do BNDES, tá? Então, esse é o nosso desafio aí para frente, no nosso preparatório. A gente vai iniciar antes do carnaval, né, na primeira semana aí de fevereiro, efetivamente. Depois a gente dá aquela paradinha para o carnaval, o relaxamento, que ninguém é de ferro, né? Tem que descansar um pouquinho também, claro, sem deixar de levar a apostila, né? Se a onda estiver muito forte, pô, leia a apostila. Se o sol estiver muito forte, fica ali no guarda-sol, lendo a apostila, principalmente do Pegas, aí com aquela complexidade tributária. Ok, pessoal, então esse aqui é o nosso curso. Deixa eu tirar o compartilhamento. E falar um pouquinho também do curso do CPC 51. Né? Eu acho que todo desafio merece um debate, uma discussão e um treinamento para que a gente possa juntos avançar no tema. Então, está no nosso radar. É importante que a gente tenha essa sinergia, né, entre contabilidade e tributária para que a gente possa ir trabalhar juntos essas duas coisas. Nós já vimos aqui algum debate, né, que só hoje a gente já viu o debate da avaliação de ativos, e não faltam são debates aí. Então, a ideia é a gente ter um curso de extensão aí que a gente possa trabalhar, eu, o professor Edmilson, o professor Pegas e outros professores que possam vir aqui agregar valor, e a gente possa aí ter um curso bem legal, como outros que a gente já fez aí de alguns outros desafios, né, quando teve a convergência às normas internacionais, esse número gigantesco de CPCs, chegamos aos 51 aí. Claro que hoje nós não temos 51, né? Alguns já foram revogados, substituídos, mas a gente tem um volume bastante elevado aí de pronunciamento. Então, esses são os nossos projetos. Claro, nós podemos ter outros projetos, aqui é o que a gente tem agora em mente, mas acho que tem bastante desafio aí pela frente. Era isso, meu irmão. Maravilha, meu irmãozinho. É isso, gente, que a gente queria passar para vocês aí. A gente fica aqui à disposição de vocês se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? A gente vai ter outras coisas, mas são esses pontos principais. A gente vai fazer de novo o curso na prática e o ponta a ponta. Vai ter essa mentoria para quem já está acompanhando a gente, que vamos continuar batendo papo e trabalhando até o final do ano. A mentoria, eu só vou acabar de estruturar ele, mais uma semaninha, tá? Terezinha, deixa eu contar eu só você, baixinho aqui, ó, que ninguém nos escute. Essa aula vai estar no YouTube, mas ninguém vai escutar, não. Tá muito corrido para fazer, porque o que acontece? Eu estou atualizando o manual de contabilidade tributária. E eu já escrevi 10 edições, mais 5 do PIS e COFINS 15, mais um livro de reforma tributária em 17, 16, mais um para concurso 17. Eu já escrevi 17 livros, fora capítulos de outros que eu já fiz. 17, cada edição é um livro. Esse é disparado o mais difícil. Disparado, por quê? Porque tá muito, muito trabalhoso, né? Você entender o sistema tributário atual,
porque eu escrevi o capítulo de ISS, 16 páginas. Mas eu ainda vou ter que botar mais quatro. Por quê? O ISS eu não posso abandoná-lo, porque ele vai viver com a gente, Terezinha, até 2032, é muito tempo. Você entendeu? A mesma coisa o ICMS. O capítulo de PIS e COFINS vai ficar pequenininho. Por quê? Até misturei PIS e COFINS com o IPI tudo junto lá. Por quê? O PIS e COFINS eu vou. O livro sai em junho, 6 meses só de apuração. Mas ICMS e ISS não dá. Então, e tá dando muito trabalho, então é por isso que a gente não conseguiu estruturar tudo como nós gostaríamos de estar divulgando aqui. E comercialmente isso é até ruim, tá? Porque, por exemplo, a editora queria publicar um livro comigo de reforma tributária no ano passado. Eu que falei com ela, não, eu prefiro deixar de monetizar, porque se lanço do jeito que estava ali naquela correria, eu tinha até material para escrever. Não, eu não quero fazer isso, porque vai ficar muita coisa em aberto, muita lacuna em aberto. Deixa eu esperar mais. Quando eu for atualizar o manual, eu vou botar a reforma tributária junto ali, como nós vamos fazer agora. Então, até esse curso aqui de contabilidade que o Zé falou, que por isso que nós botamos segundo quadrimestre, a minha ideia é com o livro já totalmente na editora lá para fazer um livro. Essa edição do livro vai ser realmente diferenciada, tá? Vai ser diferente. Infelizmente não é um livro barato, não sou eu que cobro, é a editora. É, guarda aí, se prepara ali, porque vai valer a pena comprar, porque vai te ajudar no processo do dia a dia do trabalho ali, também para toda a construção do processo de reforma tributária, inclusive durante a transição, tá? Então a nossa ideia de fazer os cursos no caso da parte contábil, também da parte tributária, é aproveitar o aprendizado desses 30, 40 dias aí que eu estou internado aqui. Eu não estou saindo daqui para quase lugar nenhum, escrevendo, trabalhando, desenvolvendo essa 11ª edição aí do manual. Tá, gente? Esses são os nossos principais projetos, mas como eu falei, a gente aqui não gosta de fazer só divulgação, só propaganda, a gente gosta de falar, né? Eu até trouxe esse slide aqui, nem vou deixar esse slide aqui como final, tá? Eu não vou explicar ele não, nem falar ele não. É para você refletir. Até a gente debate isso muito lá no curso Reforma Tributária na Prática. Quem serão os vencedores e perdedores com a reforma tributária? Tá, gente? Vamos Obrigado fazer, aí. hein, Paulo? Vamos fazer um pedido aqui para você ao vivo, para ficar aqui gravado, né? Quem sabe no futuro você escrever um livro Como Administrar o Seu Tempo, como conseguir fazer tanta coisa. Somente 24 horas por dia, mas legal. Eu já tenho, Parabéns aí. eu já tenho um tempo que eu não sei o que é ter um dia de folga. De folga. Não sei, folga, folga. Mas eu gosto, tá? Eu não estou fazendo isso aí, obrigado. Estou torturado, estão me torturando para fazer. Não, não, não. Mas realmente tá. Eu quero terminar o trabalho. E terminar o trabalho é com a conclusão do livro. Daí aí a gente vai adaptando ao longo do tempo, tá, gente? Vão acompanhando o nosso site lá. Não deixem de ler o artigo sobre a locação, a tributação da locação, tá? Eu vou deixar o Zé Antônio e o Edmilson fazerem a despedida deles e depois eu encerro aqui para a gente concluir. 21 horas e 51 minutos, passamos 20 minutos, mas é assim mesmo, a gente acabou conversando bem, bastante, então não é o tempo que interessa, o importante é ter levado para vocês um bate-papo, acho que interessante, rico e reflexivo em muitos pontos. Zé, primeiro você, depois eu passo para o Ed e eu encerro aqui. Faz as suas. É só agradecer a participação de todos aqui, né? O IPEC está sempre preocupado com as questões contábeis, tributárias, né? A gente tem sempre aí buscado oferecer o melhor, né? Eu sempre converso com o Paulo, o importante é a gente dar o nosso melhor, né? Pode ser até que a gente não consiga satisfazer tudo aquilo que às vezes a pessoa espera ali, os nossos alunos, mas a gente dá o nosso melhor aqui, né? A gente vê aí todos os professores que trabalham com a gente, na verdade, são amigos, né? Tão próximos da gente, né? A gente está aqui sempre para dar. Então, só agradecer e aguardar vocês aqui ao longo do ano para que a gente também possa passar um pouco do conhecimento de vocês para a gente ter essa troca aí bastante salutar. Obrigado, gente. Valeu, meu irmãozinho. Muito obrigado aí. E você, meu amigo Edmilson Machado, que todos os cursos que a gente faz aqui, o Edmilson está comigo aí o tempo todo ali, participando, interagindo. Alguns a gente faz uma aula juntos, outros ele faz a aula da parte dele, a gente faz uma integração aqui. Edmilson está com a gente em todos os projetos aqui. Até no preparatório, Edmilson está lá no SPED. Fala aí, querido. Cara, primeiro um grande prazer, né, participar desses trabalhos. Eu acho que o objetivo nosso, já há algumas décadas, né, que a gente já está junto há algumas décadas,
sempre foi necessariamente fazer o melhor para os melhores. Ou seja, nós entendemos que a classe contábil, a classe jurídica, os administradores, dos economistas, dos gestores, necessariamente, dos alunos, todas merecem a nossa atenção, todas merecem o nosso respeito, o nosso carinho. Então a gente procura fazer o melhor. Cada um de nós, dentro do seu expertise, nós não temos a pretensão de ser os melhores, mas eu garanto a você que estamos entre os melhores do país. Sem sombra de dúvida, é só comparar, verificar os demais, mas sempre com essa leveza, buscando sempre esse tipo de objetivo. O foco, a missão é orientar, ensinar, trocar informações, porque conhecimento não se ele se troca, ele se renova gradativamente. E eu tenho o prazer muito grande de trabalhar com todos vocês. Já tem gente, colegas nossos aqui que participaram dos nossos cursos. Terezinha, que é uma grande vascaína, entendeu? Tem tudo para se tornar uma grande vascaína, já está comigo já há algum tempão. E outras colegas, estamos juntos. E é uma honra muito grande. Eu tenho aprendido muito com todos, com todos. Tenho a honra de conviver com muitos. Fiz grandes amigos, fiz grandes amigas. Tenho grandes amigos no IPEC, já virou uma família, né, há muito tempo. Eu confesso a você que eu também tenho grandes problemas de agenda, né? Mas você consegue me ganhar. Você está me ganhando fácil, né? Você está de BRT, eu ainda estou de ônibusinho lotado, sem ar-condicionado. Você já está de BRT. Ou seja, pelo menos tem uma trilha. E é muito bacana isso, cara. Eu espero poder contribuir com todos, hoje, amanhã e sempre. Tá? Foi uma honra participar. Que Deus abençoe cada um de vocês e que tenhamos, se Deus quiser, um ano de 2026 de muita luta, de muito trabalho, mas de muitas vitórias, se Deus quiser. Maravilha, Edmilson. Abraço. Abraço, meu amigo. Só para Terezinha, depois do problema da nota fiscal, dessa confusão toda aí, dessa negócio de ata, só faltava isso agora. Virou vascaína para completar. Já que tem pouco problema aí, Foi né? aceita. Já vai para a colina. Já vai para a colina sagrada. Maravilha, gente. Essa brincadeira é sempre muito legal, salutar quando a gente brinca, né? O futebol é para brincar, né? Para se aborrecer. Uma ótima noite aí. Você que está assistindo fora né? do horário, está assistindo no YouTube aí, já que essa hora está sendo gravada, acompanha aí. Obrigado aí pela. Se quiserem informação, entre no site do IPEC, ipecerj.com.br. Tá o link aqui embaixo na descrição. Fiquem com Deus, uma ótima noite, grande abraço, alegria!